Fala pessoal, tudo bem? Mais um Agora é Talk começando. Rafael, tudo bem, Rafael? Beleza, graças a Deus, tudo na paz. Cara, olha só, nós estamos chegando num mês muito importante, né? Novembro, um mês muito preocupante também aí. Vamos estar falando sobre um assuntozinho bom hoje aí, né, Felipe? Pois é, hoje a abordagem é um pouquinho diferente e muito importante. Estamos no Novembro Azul, né? Isso. E trouxemos o doutor Paulo César, urologista, para bater um papo aqui com a gente, vai tirar todas as dúvidas. Boa noite, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, doutor. Honra é minha. Mas antes disso, a gente quer pedir a vocês para se inscrever aqui no nosso canal, Agora é Talk. Dá uma moral pra gente no Instagram também, segue a gente lá. Isso aí. E toda semana tem conteúdo novo aqui no YouTube também. Vamos lá, doutor. Chegou esse mês aí que os homens estão em pauta, digamos assim, né? Vamos começar falando assim da importância que é levantar essa bandeira nesse mês, porque o homem, ele é difícil de ir ao médico, né? Exatamente. Essa coisa do Novembro Azul, né? Isso aí, em relação à próstata, mas isso aí realmente começou em 2003, na Austrália, né? Justamente numa tentativa, não só em relação à próstata, mas o azul, dando a característica do homem, assim, culturalmente, né? Mas para dar mais atenção, para chamar a atenção do homem para aquele mês, né? Não que ele tenha que ir só em novembro, né? Mas que fique atento também para que ele tenha como se fosse um mês só para ele, pelo menos tenha um mês só para ele pensar na saúde dele, né? Você falou do caso que o homem vai pouco ao médico, isso é verdade, né? Pelo menos aqui no Brasil, as mulheres elas vão 8 vezes mais ao médico do que o homem, de qualquer faixa etária, né? Isso geralmente de uma parte cultural, por quê? Porque geralmente a mãe já leva a filha, o pai, a família, já leva a filha aí na fase dos 12, 11, 10 anos, na primeira menstruação ao ginecologista, e por aí já começa. Depois, essas mudanças hormonais, aquela coisa toda, e no homem a gente não tem isso, né? Muitos homens chegam, às vezes na idade de 40 anos, ou então só procuram médico quando estão passando mal, quando tem alguma doença e tal. E como o câncer da próstata é o câncer mais comum em nós homens aí a partir dos 50 anos, né? E geralmente ele não dá sintoma nenhum, na maioria dos casos, né? Então, a principal coisa é você ter o exame preventivo da próstata, né? Então, isso aí, esse novembro foi criado mais para relembrar, não aquele que tem que fazer todo ano, mas o novembro foi uma coisa mais simbólica, foi criado, e aqui no Brasil isso aí foi abraçado pela Sociedade Brasileira de Urologia, não só por causa disso, mas por causa das muitas dúvidas que as pessoas têm, né, em relação a isso aí. Se tem a ver com o hábito de vida, como tem o cigarro para o câncer de pulmão, como tem a alimentação para o câncer do intestino, né? E muita gente não sabia. E às vezes vai, porque no urologista, procurando após para fazer o seu exame de próstata, né? Porque o pai teve, ficou sabendo que o pai teve, que o irmão teve, ou seja, se fosse de vontade própria mesmo, ele não iria não. Não iria não. Então, doutor Paulo, assim, é como se tecnicamente o cara vai para ver uma coisa, mas é uma data que se colocou pro cara ir ao médico e de repente acha alguma coisa que está acontecendo. Isso, é uma coisa assim simbólica. Tanto é que muita gente que vem na minha consulta em novembro, já chega e fala, quando eu pergunto, eu falo, não, doutor, já é novembro azul. Por um lado já ajudou, apesar de poder vir em qualquer ano, mas isso aí já, essa frase do novembro azul, esse termo do novembro azul, já foi uma coisa que o lembrou. O senhor nota que tem um aumento de pacientes que o procuram nessa época? Assim, sim, tem, porque já ficou como lembrança, né? E não só nas áreas médicas, mas também, você vê na televisão, na mídia, Outubro Rosa, a bola do Campeonato Brasileiro foi rosa. Rosa, né? verdade. Alguns jogadores entraram com a camisa rosa, né? No novembro, a bola azul, exatamente. Então isso aí mostrando na mídia essa coisa toda, e aí a pessoa foi se esclarecendo, e aí, graças a Deus, ela chega, a maioria chega em casa, né?
e conversa com o irmão da mesma idade, conversa com o pai, conversa com o cunhado, né? Às vezes a esposa traz o filho, ou ela vem e pergunta, meu marido tá com tal idade, ele já precisa vir? Não precisa. Não, já precisa, tal. E até porque a minha especialidade da urologia, às vezes a pessoa ainda fica muito achando que é só coisa do homem, não. O urologista é o médico das vias urinárias, né? Infecção urinária, cálculo renal, tumores do trato urinário, infecção urinária, tudo isso no homem e na mulher. Claro que em relação ao homem ele vai pegar outras coisas. Próstata, disfunção erétil, ejaculação precoce, né, tumor da próstata, né, nesse caso do Novembro Azul, né, mas a taxa, o número a porcentagem de mulheres que vai ao médico é 8 vezes maior que a do homem. Isso aí é uma coisa bem vergonhosa pra gente, né? Você acha que o homem tem essa vergonha, é um preconceito? O que você acha que tem que ser continuar? Hoje em dia, acho que é menos preconceito. Até porque é aquele tipo de coisa, né? Ainda, apesar da mulher já estar bem inserida no mercado de trabalho, você ainda tem muitos lares onde o provedor, né, da família ainda é o homem. Então, muitos colocam essa culpa que não tem tempo. Né? Não tem aquele desculpa no tempo, né? Não tem um tempo para aquilo. É mesmo? Exato. Às vezes vai a esposa leva o exame dele. Eu falo, mas como é que ele tá? Não, ele só trouxe o exame. Não, tem que conversar com ele para saber se ele tá sentindo alguma coisa. Só ver o exame. Isso aí só não adianta, não. O exame já tá aqui. Você pode olhar agora no Google, olhar na internet, já tá normal, já não vou mais, não tô sentindo nada. Porque tem que examinar, né? Tem que examinar, conversar, perguntar se tem alguma outra queixa. Alguma particularidade. Exatamente. O câncer de próstata, especificamente, o principal fator é o fator familiar. O principal fator para você ter o câncer da próstata é o fator familiar, né? Uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, geralmente o pai ou um irmão, que foi diagnosticado com câncer da próstata, ele tem 6 vezes mais chance de desenvolver o câncer da próstata em alguma época da vida dele do que aquela pessoa que não tem história nenhuma de câncer de próstata na família. Você vê como o fator genético é importante. Tem muito paciente que chega e fala, não, meu avô teve e meu pai teve e eu tô vindo aqui pra gente fazer o exame. Esse já é o paciente Isso aí já é a prova do fator familiar importante envolvido. E toda vez que a gente diagnostica um paciente, faz o diagnóstico do câncer da próstata, né? Que avisar, se o senhor tem irmão, pode mandar ir no urologista fazer o exame. Às vezes o irmão já até vai, né? Ou se é um paciente um pouco mais idoso, se o senhor tem filho acima dos 45 anos, mais ou menos, pode mandar no urologista fazer o exame, porque a história familiar o senhor já tem. Então, que momento que o homem deve procurar o médico para começar a ter esse diagnóstico? Não, existe uma idade assim, específica? Para procurar o médico, igual como a gente estava falando aqui em off, né? Uma pessoa saudável com 23 anos de idade, pessoa não faz uso de nenhuma medicação, não usa óculos, não está acima do peso. Pratica exercício, é um paciente rígido. Quando é que esse paciente tem que realmente procurar o médico? Obviamente a gente não está falando daquela... A gente está tirando a mulher que foi... Porque teve neném, teve que ir no obstetra, ou vai no ginecologista fazer o seu preventivo, mas especificamente do homem, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a partir dos 25 anos, independentemente, né, você tem que marcar uma consulta com um clínico geral, que é aquele médico que vai avaliar sua pressão, ao escutar o seu batimento cardíaco, isso tudo no consultório, já dá para ele ver se você de sangue. Pedir uns exames de sangue básicos, colesterol, glicose, hemograma, triglicerídeo, o exame de sangue, ver como é que está a função hepática. Se tiver tudo normal, aí já daqui a 1 ano você já pode retornar sem problema nenhum. Isso aí, a Organização Mundial de Saúde já preconizou que é por base que a pessoa fica realmente, estou em 30 anos, não tenho nada, não sinto nada. Vou no médico para quê? Mas isso já tem uma coisa preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que a partir dos 25 anos, pelo menos uma vez por ano, você ir num clínico geral. Se ele achar que está com a pressão alta, está um colesterol aumentado, o exame um hormônio da tireoide, alguma coisa, aí encaminha para um especialista.
se pergunta se você tá com algum problema de visão, ou até um problema para dormir, alguma coisa assim, insônia. Se precisa te encaminhar para algum especialista, um neurologista, ansiedade. Ah, não, tô dormindo porque eu tô ansioso. Será que precisa ser visto por um psicólogo, por um psiquiatra? Às vezes isso para ela era normal, ela dormir 4 horas à noite, quando vê esse paciente está sofrendo de insônia, que é uma coisa muito comum, né? No caso do urologista, em relação ao câncer da próstata, a gente aqui no Brasil coloca como aquele paciente que tem um histórico familiar, parente de primeiro grau, diagnosticado com câncer de próstata, a partir dos 45 anos, esse paciente já tem que ir numa consulta com o urologista. A partir dos 45 anos, né? E aquele paciente que, a princípio, não tem histórico nenhum na família e, às vezes, até sabe que o pai vai no urologista, que o avô foi, tá tudo bem, o irmão foi. Esse paciente pode ser a partir dos 50 anos. Fazer o seu exame. O urologista pode até pedir outros exames de rotina, mas os exames específicos, né? O toque da próstata mais o PSA, isso aí de rotina, ele já vai ter que fazer anualmente. O né? PSA, doutor, é o quê? Que o pessoal fala muito. O PSA é um exame de sangue, né? Que é um marcador chamado marcador tumoral, né? Um exame de sangue, e ele é uma substância que ele só é produzido na próstata. Só. Nenhum outro órgão produz PSA. Né? Nenhum outro. Então, sempre que esse exame dá alterado, é porque tem alguma coisa errada acontecendo com a próstata. Não necessariamente câncer. Pode ser uma inflamação na próstata, que a gente chama de prostatite. Um sinalizador. Pode ser uma inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite. Né? O paciente tem uma próstata muito aumentada, né? Porque ela vem a produzir mais PSA. Né? Uma pessoa que tem costume, às vezes, de andar muito de moto, muito de bicicleta, isso aí pode dar uma alteração no PSA, né? Mas isso aí já diz pra gente que tem alguma coisa errada acontecendo com a próstata. Aí dentro da queixa do paciente e dos exames, entre eles o toque da próstata, né? O toque retal, a gente já vai logo de cara tendo que descartar o câncer da próstata, né? Porque a gente já sabe que nenhum outro órgão... Quando você tem uma plaqueta baixa, por exemplo, a dengue pode dar uma plaqueta baixa, algumas outras, uma leptospirose, várias outras doenças febris, infecciosas. Agora, o PSA, ele só dá alterado quando... tem alguma coisa, qualquer coisa, não necessariamente um câncer. Uma normalidade na próstata. Exatamente, como tem alguma coisa errada acontecendo com a próstata. Não necessariamente... É câncer. O câncer, não necessariamente entendi. O câncer. Mas tanto é que quando... Ele é o parâmetro para quando a gente faz a cirurgia da próstata, do câncer da próstata, que retira a próstata toda, a gente vai monitorando esse paciente através da dosagem do PSA. Primeiro mensal, depois trimestral, que esse PSA tem que vir numa dosagem baixíssima, 0,01, alguma coisa assim, ou até indetectável. Por quê? Porque ele não tem mais próstata. E aí esse paciente, a princípio, a gente vai acompanhando ele durante 5 anos, manteve esse PSA nesse nível praticamente indetectável durante 5 anos depois da cirurgia, esse paciente está curado. Esse paciente que retirou a próstata, ele tem a possibilidade do câncer se alastrar? Sim, como qualquer outro câncer, né? Como qualquer outro câncer, né? A gente tem alguns exames que a gente pede pré-operatórios para saber se o tumor está ali, só na próstata, ou está localizado em outros locais. Às vezes a própria elevação do PSA já sugere esse tipo de coisa, né? Mas porque às vezes um paciente que tem um câncer de próstata, mas que alguns outros exames que a gente faz complementares mostra que esse tumor provavelmente já está em outras áreas, principalmente na parte óssea. Esse é um paciente que tem grande chance de ele não se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Pode fazer um tratamento hormonal, um tratamento com radioterapia, né? Mas aquela parte óssea, vamos supor, da metástase, que a gente chama, que é o aparecimento do espalhamento do tumor já em outro local. Isso aí esse paciente dificilmente vai se beneficiar disso aí. Esse paciente vai ser tratado, mas de uma outra maneira que não a cirúrgica, né? Porque a cirurgia do câncer da próstata, né? Ela tem que ter o objetivo de curar aquele paciente daquela patologia, né? E ela é uma cirurgia que ela tem as suas... uma cirurgia importante, uma cirurgia grande, né? E que ela tem o risco ela tem uma cirurgia que tem a sua
mortalidade, porque é uma cirurgia grande, o paciente tem que estar muito bem preparado, né? Tem que estar muito bem preparado. E também a morbidade, né? Porque a próstata também funciona ali como uma válvula, né, de urina. Então, alguns pacientes podem urinar com uma certa dificuldade, depois outros não. Mas uma porcentagem pode urinar com uma certa dificuldade. A disfunção erétil ainda é um problema importante que alguns pacientes ainda desenvolvem porque alguns nervos responsáveis pela ereção, eles passam ali perto da próstata. E às vezes, quando você está dissecando a próstata para você tirá-la, às vezes você não consegue poupar esse nervo, justamente para não deixar tumor ali, né? Mas isso você só vê depois da cirurgia, do tratamento. Aquele tipo de coisa assim, ó, o senhor ficou curado, operou a próstata, ficou curado, mas tudo isso ele tem que estar ciente que tudo aquilo ali pode acontecer depois que ele fizer a cirurgia, né? Mas consegue reverter, no caso, o senhor falou do nervo eretor, né? Que às vezes pode, quando disseca ali, às vezes pode acontecer de dissecar ele. Não, e tem vários outros fatores. Por exemplo, o paciente que opera o câncer de próstata, ele não tem 20 anos, 30 anos. Geralmente nunca vai ter, doutor? É muito difícil. Muito difícil. Né? Quando a gente vê, geralmente nessa faixa literalmente dos 60 para cima, né? Mas, igual eu falei, tem que ser feito a partir dos 45 anos para quem tem casos de parente de primeiro grau, a partir dos 50 em todo homem, né? Que aí consegue prevenir, no caso, o câncer ou consegue tratar? Não, prevenir não. Você consegue o diagnóstico precoce. Você, quando faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata, num exame desse de rotina, esse paciente tem até 90% de chance de ser curado. Todo ano, isso é bom, todo ano nós temos, esse último ano que passou, foram, se não me engano, 62 mil casos novos de próstata, de câncer de próstata diagnosticados. Né? Diagnosticado. Isso vem aumentando, não necessariamente porque está aumentando o câncer, mas sim porque os homens estão procurando mais justamente por causa dessas campanhas, né? O próprio estímulo do colega, de um outro amigo, da esposa, que também fala, ó, eu já fui, agora você tem que ir também. Claro, né? Do filho, que também tem que ter esse estímulo, exatamente. Tem que ter esse estímulo da família de poder. E às vezes o paciente já trata de outra coisa urológica, trata de uma infecção urinária, trata de um cálculo renal, que é uma doença recorrente, ou então o paciente vem se procurar por causa de uma disfunção erétil, de uma ejaculação precoce. Qual é a sua idade? Eu estou com 52, já fez o PSA desse ano? Não, fiz ano passado, então vamos fazer aqui. Fez o toque da próstata no passado? Nunca fiz, não, então vamos e tem que fazer aqui. Desmistificar, né, que se fala isso, porque não vai porque tem vergonha e tudo mais. Exatamente, não, isso aí não tem o menor sentido, a pessoa não vir. Por quê? Porque ele e o médico, se ele não falar ali o que ele sente, né? Se ele não falar ali o que ele sente, não tem como a gente adivinhar. E se ele me falar alguma coisa que ele não está sentindo, ou inventar um sintoma, o que eu tenho que fazer é acreditar naquilo ali. E o único prejudicado vai ser o próprio paciente. Vai ser ele, que eu costumo brincar até com o paciente. 3 pessoas você não pode mentir. O médico, o padre e o delegado. Para esses 3 aí, se você mentir, você vai se enrolar em alguma parte da sua vida. O médico, o padre, assim, pode dizer, o médico, o padre e o delegado. Você vai confessar uma coisa errada pro padre, vai contar uma mentira lá pro delegado, pro médico a mesma coisa, coisa que você tá sentindo, você fala que não tá. O único prejudicado vai ser aquela própria pessoa. Entendeu? Às vezes ela nem consegue se expressar direito, mas aí a gente vai, com o tempo, só com a experiência da pessoa, aí a gente vai tentando arrancar informação, né? Falar aos poucos, mas como é que é isso aí? Como é que é isso? Uma pessoa fala assim, eu urino muito à noite. Quantas vezes você urina à noite? 2 vezes. E bebe muita água à noite. E antes de eu dormir, bebo 2 litros d'água. Eu falo, não, isso é normal. Então você tem que beber menos água à noite. A partir das 7 horas da noite, não precisa se encharcar de água. Né? Se levantar uma vez à noite para urinar e não tá sentindo dor para urinar, não tá sentindo ardência, mau cheiro na urina, isso é completamente normal. Né? A micção isso é completamente normal, consegue urinar depois de volta. É diferente da pessoa urinar 5 vezes à noite, trocar noite pelo dia. Eu tive um colega, doutor, que ele começou a reclamar, falando comigo assim, eu tô com a micção fraca, assim, conversando assim, falando, né? Ele falou, tava com a micção fraca. Aí ele procurou um urologista e estava com um pouco da próstata, porque a próstata, ela força, tende a aumentar, a próstata tende a aumentar. A próstata, o que é? A próstata é um órgão, né?
ela é um órgão que produz a maior parte do líquido seminal, que é onde aquela parte branca que vai ser expelida na ejaculação, vai ser ejaculada, e onde os espermatozoides vão nadar por ali, porque ele tem a função de vencer ali o pH ácido vaginal para o espermatozoide conseguir chegar até o óvulo para atingir para conseguir, né, ter o êxito da fecundação, né? Por isso que a próstata ela tem essa importância, né? E a próstata ela pode aumentar, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é essa que geralmente que é a que dá sintoma, né? Que nós temos até o nosso diário miccional, que a gente dá para o paciente responder o questionário de quantas vezes que ele acorda à noite, como é que está a frequência urinária dele, se ele notou que o jato urinário está mais fraco, se ele está fazendo força para urinar. Urinar tem que ser um ato natural, igual você engolir. Se você está fazendo força para engolir, tem alguma coisa errada. Fazer força para evacuar, esse paciente tem um problema de constipação, ou de hemorroida, alguma coisa assim, né? Urinar tem que ser um ato natural. Ou a frequência, não estou urino, daqui a meia hora eu urino de novo. Depois daqui a 40 minutos, às vezes não é nem próstata. Diabetes também pode dar isso, pode ver como é que é um leque bem amplo. E daí a gente vai esmiuçando. E essas aí são queixas geralmente da hiperplasia prostática benigna. Urinar várias vezes à noite, jato fraco, o de urinário, depois que urina, fica chamado gotejamento. Fica gotejando ali. Aí quando ele vai vestir a sunga e tem mais um pouquinho de urina. Ou seja, ele não está tendo esvaziamento completo da bexiga. Isso tudo a gente tem no consultório, chama diário miccional. Eu dou para o paciente, depois de me perguntar, o senhor preenche isso aqui durante 30 dias? E aí o senhor me fala, aí que eu já vou ver ali a frequência. Exatamente, ó, esse mês, exatamente. Que às vezes ele fala, não, essa semana eu fui. Aí eu já dou direitinho para ele, né? Quantas vezes ele vai à noite, a frequência. Se quando dá vontade de urinar, se ele consegue segurar a urina para ir no banheiro, ou então tem que ir rápido, né? Isso aí pode ser, entre outras coisas, também pode ser infecção urinária, né? Mas tudo isso a gente vai, não tem nada a ver com o câncer da próstata, mas tudo isso a gente vai esmiuçando. E o paciente pode ter as duas coisas, pode ter a próstata aumentada, e geralmente a próstata começa a aumentar nos homens a partir dos 30 anos de idade, né? Começa a aumentar nos homens a partir dos 30 anos de idade, né? Uns vão ter sintoma, outros não, né? Uns vão ter sintoma, outros não, né? E o paciente, nada impede ele de ter as duas coisas, de ter hiperplasia prostática benigna, até por causa quando ele já começa com esses sintomas, geralmente é a partir dos sintomas mais sérios, né? Jato fraco, urinar mal, né? A partir aí dos 45, 50 anos, que é justamente o período que ele já começa também a fazer o preventivo da próstata. Então, às vezes, o paciente já é diagnosticado 2 vezes. Agora, doutor, pro homem que está assistindo a gente agora, ele nunca foi ao médico, nunca se cuidou, teve esse histórico aí de ir ao médico. O que esse homem que está com câncer na próstata, ou então está se encaminhando para que isso aconteça, o que ele está sentindo agora que ele tem que ir no médico urgente? Você diagnosticar assim, isso aqui com certeza vai ser. Qual sintoma ele apresenta? Mais assim? grave? Não, nenhum. Do câncer da próstata, geralmente quando ele apresenta algum sintoma, infelizmente, é porque ele já está num estado muito avançado. Muito avançado. Tanto é que às vezes o paciente chega assustado, que está com jato fraco, está indo várias vezes à noite, isso nunca aconteceu, tá fazendo força para urinar, e geralmente esse é o sintoma graças a Deus, da hiperplasia prostática benigna. A gente trata até com medicamento, né? Em alguns casos cirúrgicos, mas também pode ser tratada com medicamento, né? Por isso que a importância de, independentemente, igual eu falei no começo, aos 45 vai no urologista, se tiver histórico familiar, se não, aos 50 anos, e aquilo ali já tornar um hábito. É uma doença anual. silenciosa. Isso. Aí, assim, a maioria esmagadora, igual eu falei, ela sendo diagnosticada pela cartilha, assim, vamos dizer, a partir dos 45 ou a partir dos 50, o paciente tem 90% de chance de obter a cura. 90% de chance de obter a cura e depois levar uma vida normal. A gente tem vários artistas e trabalhadores reconhecidos, até que trabalham também na área da saúde, que operaram a próstata e depois voltaram a trabalhar normalmente. Em relação à parte da questão sexual, tem do paciente que já operou, você tem medicamentos que podem ajudar, tem a fisioterapia, tem até algumas cirurgias, né? Uma coisa que realmente o paciente que opera o câncer da próstata, que ele não vai mais poder ter, que ele vai ficar, é um paciente que ele não vai mais poder ter filho.
Às vezes o paciente tem 52 anos, mas ainda não tem filho. O paciente é um adulto jovem, 52 anos, ainda não tem que falar para ele, ó, e vai operar a próstata? Esse paciente vai fazer, então, você ainda pretende ter filho? Ao menos, esse paciente faz um congelamento de sêmen. Ele pode fazer o congelamento de sêmen, e aí opera a próstata. Aí vai engravidar, obviamente, numa clínica de fertilização. Exatamente, numa clínica de fertilização. Isso é uma coisa, é uma sequela que o câncer, que aquela cirurgia vai deixar, né, no homem, que justamente ela vai tirar. O homem que vai conseguir manter a ereção, ele vai conseguir ter o orgasmo, mas ele não vai ter, no caso, a ejaculação, porque justamente o líquido seminal, que é produzido pela próstata na sua maioria, e a vesícula seminal, as vesículas seminais, onde fica armazenado o líquido seminal, eles são retirados. Então ele vai ter a ereção, vai ter o orgasmo, mas engravidar e ter ejaculação, não. Isso aí já não vai ser possível. Já não vai ser possível. Isso aí já é da cirurgia. Pronto, acabou. Isso aí já é da cirurgia. Isso aí é fava contada. Agora, doutor, já teve caso de paciente ir ao seu consultório e desistir por medo, por preconceito? Essa questão do preconceito também, homens? Sim, muito poucos, mas assim, que a maioria vai, né, e tem ido, graças a Deus, para todos os urologistas, né? É porque não só tem esse incentivo, esse estímulo e essa coisa que já está muito na mídia do Novembro Azul, mas às vezes a pessoa já conhece tem alguém da família, um vizinho, um conhecido que não se cuidou e que porventura tá passando por problema, porque não operou a próstata, porque não tratou, tá acamado, tá usando uma sonda para poder urinar. Então a pessoa às vezes vai ficar meio com medo, e aí, dependendo também da conversa que ela tenha com o médico, ela acaba, além de fazer a sua consulta de rotina para o câncer da próstata, ela acaba ainda conversando sobre outras coisas, disfunção erétil, problema de cálculo renal, infecção urinária, né? Ou uma ejaculação precoce, problemas sexuais, ejaculação precoce, ou algum outro sintoma também relacionado à próstata, mas que não tem relação com o câncer da próstata, o aumento benigno da próstata, que às vezes o paciente fica com muito medo porque está urinando com dificuldade, né? Acha já que aquilo é câncer de próstata, alguma coisa, tendo com dificuldades como? Urinando várias vezes à noite, fazendo força para urinar, tendo jato urinário fino, né? Vontade de urinar, não consegue segurar a urina, tem que ir correndo para o banheiro, né? Então, às vezes, até isso, né, favorece até que o paciente vá mais, né, tenha mais vontade de ir no médico, e às vezes ele fica até com medo disso aí ser um câncer da próstata, mas na verdade não. Geralmente é uma doença benigna que você pode tratar com medicamento, né? A próstata tende a aumentar nos homens aí, geralmente a partir dos 35 anos, né? Pode não dar sintoma nenhum, mas também pode dar esses sintomas, né? Mas também nada impede do paciente ter as duas coisas ao mesmo tempo, dele ter o câncer da próstata e ter hiperplasia prostática benigna, né? Que vai dar esse sintoma urinário, como eu já tinha falado da primeira vez. Geralmente o câncer da próstata, quando ele dá sintomas, geralmente ele já está num estágio bem avançado, e aí infelizmente não tem-se muita coisa para se fazer não, né? Geralmente o tratamento já é completamente outro. Justamente isso aí talvez seja o foco principal. Por isso que como eu falei, 90% dos pacientes diagnosticados através dos seus exames de rotina, 90% deles tem a chance de cura. Tem a chance de cura do câncer da próstata, né? Porque ele foi descoberto, né, antes dele dar qualquer tipo de sintoma, num exame anual. Num exame anual que o paciente tinha que fazer. Seja ele no urologista dele, seja ele no médico do trabalho, no médico da firma, que pede esses exames e depois encaminha o médico, ou encaminha o paciente, o funcionário, ao urologista, né? Mas essa resistência em relação essa parte do preconceito, né? Isso aí é cada vez menos. Eu já tive alguns casos, mas foram um ou outro, né? Porque realmente o mais interessado no tratamento, em relação ao tratamento, é o próprio paciente, né? Ele sabe, a maioria deles, né, por mais, às vezes, humilde, que o único prejudicado ali vai ser ele, se ele omitir alguma informação, se ele não for,
entendeu? E a gente tem aqui além do serviço, a gente tem o SUS, que é universal. Qualquer um aqui no território brasileiro pode ser atendido. Com todas as suas deficiências, isso aí já é outro assunto, né? Já é outro assunto, mas você tem no setor municipal, você tem na esfera municipal, estadual, federal e até alguns casos filantrópica, uma Santa Casa, alguma coisa assim, essa especialidade que você pode procurar, né? Mas, então, e o mais interessado nisso, e também vale também o estímulo, não sei se eu já falei isso, sobre o estímulo da família, né? A esposa pergunta se o marido já foi, isso tem uma importância muito grande na participação da família. A esposa pergunta, o filho, a filha, eu faço meu exame, você já fez o seu, aquela coisa toda, então isso aí é muito importante pro paciente também ser estimulado pela família, em vez dele ser só, às vezes, criticado porque ele não foi, não. Às vezes a esposa vai e leva o marido, o filho, leva o pai, às vezes a pessoa foi pai mais jovem, acaba o filho levando. Então isso aí, a participação familiar é muito grande. Já tem essa participação da mídia, né? Uma das também é divulgado se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Urologia, lá tem uma área destinada ao público, onde você vai encontrar justamente essas informações que eu dei sobre o risco, os tipos de tratamento, qual a importância da consulta com o urologista em determinada idade, né? E qual outros tipos de doença também ele pode encontrar, né? Isso tudo é aberto ao público, né? E o Novembro Azul ajuda isso aí, mas com uma forma simbólica, né? Mas o tempo de tratar a próstata, de procurar o urologista é qualquer época todo tempo, do ano. Novembro é só um lembrete. Agora, como eu disse aí no início. Doutor, o senhor falou aí, às vezes o paciente vai acompanhado com a companheira, né? Com a esposa. Isso também interfere, o urologista ele também tem uma avaliação até mesmo da vida sexual do casal também, né? Sim, às vezes o paciente vai, né, para fazer o preventivo, para fazer esse rastreamento do câncer da próstata anual, e a gente tem que entrar nesse mérito também, né? Se o paciente tem outra queixa ou não, se tá tudo bem, e a parte sexual, como é que tá? Porque às vezes o paciente já fala isso, tenho duas coisas para ele falar, às vezes ele já adianta, né? Mas a gente também tem que entrar porque é uma coisa que é da nossa, também é da esfera do urologista, esse tipo de problema, né? O problema da parte sexual, não só a disfunção erétil, como a ejaculação precoce, a infertilidade, né? Às vezes o casal está tentando ter filho, não consegue, a esposa vai no ginecologista, orienta a esposa a falar com o marido para procurar o urologista. Também tem essa parte que a gente também tem uma importância muito grande, né? E também vale muito isso aí, às vezes, numa consulta dessa de novembro azul, em relação à próstata, o rastreamento do câncer da próstata, outras coisas o paciente vai, coisas que ele tinha vergonha de falar, às vezes ele, por causa da consulta de rotina do câncer da próstata, ele acaba indo, né? E aí acaba tratando outra coisa e acaba, às vezes, virando você acaba virando o urologista daquele paciente para aquilo, ele sempre vai. Várias outras coisas que eram um tabu, que ele tinha dúvida sobre aquilo, preconceito em tomar determinados remédios. Às vezes fala, doutor, eu quero melhorar minha função erétil, mas não quero tomar nenhum medicamento. Ué? Não quero tomar nenhum comprimido, não vou falar que é marca, mas aí eu chego e falo, não, mas o comprimido existe, é para isso mesmo. O comprimido existe, é para isso mesmo. E muito paciente que fez uso de medicação oral para disfunção erétil, que teve muita resistência antes, depois volta e fala assim, doutor, quanto tempo eu perdi? Com esse preconceito, deu certo, quanto tempo eu perdi? Paciente que tinha indicação, claro, né? Depois da gente fazer determinados exames, né? O paciente que tinha indicação, falou, quanto tempo eu perdi? Porque eu tinha vergonha, ainda tem, tinha vergonha como acontece às vezes com alguns adolescentes, até de ter vergonha de ir na farmácia comprar um preservativo. Pede para um amigo comprar, um outro que é mais velho, ou então pede para o pai, e o pai vai e compra. Tudo isso aí a gente tem que ir desmistificando, porque é uma coisa que não vai levar a lugar nenhum e só vai prejudicar aquele tipo de pessoa. Outros por falta de informação, claro que não chega, né? Hoje está chegando cada vez
mais com a internet. É um turbilhão de informações, né? Com a agora. internet, informação, mas tem que ser sempre informação, a informação certa. Né? Por isso que eu falei do site da Sociedade Brasileira de Ginecologia. Cada um tem de ginecologia, de urologia, cada um tem a sua sociedade para lhe representar, né? Mas o ideal é dentro da sua especialidade, no meu caso de urologia, você poder marcar um urologista pelo menos uma vez por ano, né, a partir dos 45 anos, para você fazer esses exames e aí falar sobre outras coisas dessa parte sexual, a parte reprodutiva, que talvez esteja lhe afligindo. Agora, doutor, tem uma rapaziada nova aí que bota o remedinho pra dentro aí, que às vezes não precisa. É problema psicológico? O que acontece aí? Isso aí a pessoa tá usando um remédio, né? Tá usando um remédio sem prescrição médica, né? E a principal coisa que isso aí pode causar, além de problemas, principalmente cardiovasculares, né? Ela pode causar um problema grande para aquela pessoa que não tem necessidade daquele remédio, mas toma para durar um pouco mais na relação, alguma coisa assim. É a dependência psíquica, né? Porque vai chegar uma hora que ela literalmente só vai achar que ela vai ter uma ereção boa, a pessoa que não precisa, né? O rapaz que não precisa, só porque ele tomou o remédio. Isso vai causar dependência psíquica desse paciente, né? E às vezes é uma coisa séria, às vezes o paciente casado ou solteiro, indifere, mas ele começa a não conseguir mais ter relação sem tomar um remédio. Aquele paciente, se alguém for der um Doril, uma aspirina para ele, falar que é um remédio para disfunção erétil, ele vai ter ereção. Por quê? Porque era uma coisa literalmente como se fala, literalmente da cabeça da pessoa. Se ele tomar toma isso aqui que é diferente, aqui toma aqui, mudou só a cor. Ele toma, ele vai ter, mas isso já é um problema, né? Isso aí já é um problema. O mau uso, né, nesse caso aqui, o que gera? O risco é cardiovascular, porque são remédios que causam vasodilatação, exatamente. E a pessoa geralmente jovem, vamos supor, tem uma pressão boa. Então você toma um remédio daquele, você pode ter uma queda de pressão, pode ter um infarto, pode ter um episódio de queda, bater com a cabeça, tirando a parte de você ser alérgico àquele remédio, ter um efeito adverso, você nem saber que aquele remédio não foi feito para a sua idade, né? Até a dosagem, a miligrama, às vezes o paciente toma todo dia. Tem alguns remédios que você tem que tomar, desses para disfunção erétil, que você tem que tomar só quando você for ter a relação sexual, no dia da relação, ou uma hora antes, dependendo do tipo do princípio ativo, você acaba tomando de maneira errada, porque nenhum médico passou para você acaba tomando de maneira errada, né? E que só vai prejudicar a tua saúde em relação a essa parte aí cardiovascular que você falou, que em alguns casos pode levar até o óbvio. Às vezes o cara faz uso do remédio numa festa, junto de álcool, ou junto de droga, exatamente. Junto de droga, ele não sabe o que ele já tomou, o quanto que ele já tomou, e vira uma noite no dia, a festa continua no outro dia, ele vai tomando. Isso aí acontece. E agora tá um modismo disso aí, né? Tá. Infelizmente acontece. Ô, doutor, o álcool, ele segura a ejaculação? Não, o que ele pode acontecer de outro, como ele é uma substância psicoativa, né, alucinógena, ele pode, no caso, né, ele retardar justamente porque ele diminui a concentração da pessoa. Ele diminui a concentração do homem justamente pelo efeito do barato que ele causa, né? Mas justamente, e o que também pode causar, né, para aquela pessoa que não tem, a disfunção erétil, né? Durante a própria relação, então até antes, né? Porque ele tá sob o efeito do álcool, a cabeça dele tá desconcentrada, exatamente, tá em outro lugar, então ele não consegue, às vezes, demorou, não é que demorou mais, é porque ele realmente não conseguiu se concentrar naquilo ali que ele estava na relação sexual. Às vezes acontece do paciente chegar, ou da companheira falar que o esposo tomou umas cervejas, depois foi no meio da relação, dormiu. Já morreu. Dormiu, deitou, dormiu, já estava na cama,
Aí passou 2 minutos, já tava ali na cama, tal, cobertor, dormiu. Acabou. Caraca. Né? Tirando o fato de que o álcool, né, ele pode interagir negativamente com várias medicações, né? Que você pode tomar com álcool, você pode se dar mal. Agora, doutor, o senhor teve uma experiência muito maneira também, muito boa, né? O senhor foi médico lá na Amazônia. Como é que foi isso aí? Que experiência, né? Que experiência, né? Já tá sabendo disso aí já? Fiquei sabendo. Só falei por alto. Não sei hoje, mas na minha época, em 2001, quando eu me formei, todo formando de medicina, farmácia, odontologia e medicina veterinária, no último ano ele tinha que se apresentar na junta militar, né? Mesmo se ele já tivesse o certificado de dispensa de incorporação, né? Por quê? Porque o Brasil ainda é muito carente nessas áreas. O Brasil é muito grande, né? Proporções aí continentais. Então, ele é muito carente nessas áreas. No interior, região amazônica, né? Então, ele precisa desses profissionais. Então, no último ano, a gente assiste lá vai uma junta militar em cada faculdade, a gente assiste a palestra, né? As mulheres, as alunas não são obrigadas a se apresentar, já todos os homens sim, né? Já todos os homens são obrigados a se apresentar. E na minha época não foi diferente, né? Só que esse negócio de ir para a Amazônia, até então não conhecia ninguém que tinha ido, isso eu só sabia que tinha essa história, né? Mas não conhecia ninguém que tinha ido, né? Eu recebi em casa uma carta, né? Uma carta grande lá com carimbo do Comando Militar do Leste, né? Aí já comecei a ver que o negócio era meio sério. Gelou. E aí que a gente tinha que comparecer numa determinada data, hora, lá no Palácio Duque de Caxias, lá no centro, né? Aí chegou lá, tava aquele monte, todos os médicos formados naquele ano. Tanto no primeiro semestre, quanto no segundo. Eu tinha me formado no segundo, né? Eram para mais de 400. A gente chegou lá, acomodaram a gente num anfiteatro, né? Grande, muito grande, para caber esse tanto de gente, né? E aí deram um questionário para a gente marcar lá um X, se você era voluntário ou não. Eu não queria servir o exército, botei lá não, né? Aí embaixo, se por acaso você for convocado, qual lugar você gostaria? Eu marquei a primeira região militar, né? Pensando aqui no Hospital do Exército, na Vila Militar, alguma coisa assim, né? A segunda região, que se não me engano era São Paulo. E aí fiquei na dúvida nas outras, né? E tem uma outra opção lá embaixo que era outros, né? Esse outro eu tinha pensado que talvez seria na Marinha, na Aeronáutica, não sei. Aí perguntei para um suboficial que estava passando ali pelas cadeiras ali das poltronas, né? Falei, esse outros aqui é o quê? Aí eu falei, esse outros aí é Angola e Timor-Leste, que na época estava tendo lá guerra civil, não sei o quê. Aí eu já falei, pô, se eu marco isso aqui, pensando, se eu marco isso aqui e vou para esse canto aqui. Aí todo mundo lá marcou, aí pediu para recolher o papel, recolheu o papel de todo mundo. Recolheu o papel, né? Aí falou assim, eu vou chamar aqui, de vocês aqui, eu vou chamar aqui 24 médicos que vão embarcar amanhã para a 12ª região militar. Aí ficou todo mundo quieto. Ele falou assim, é o Comando Militar da Amazônia. Aí eu olhei, aí ficou aquele meio silêncio assim, né? Mas muita gente, né? E um meio que olhando pro lado. Aí ele pegou a lista, vou ler aqui. E quem eu não ler, quem eu não falar, isso era o coronel que estava lá. O coronel de infantaria. Quem eu não ler aqui está dispensado, né? Pode pegar o seu certificado hoje mesmo, ou então qualquer região, região militar perto de sua casa, né? Primeiro nome que ele leu, Paulo César da Costa. Eu falei, não acredito. De cara. Primeiro. Quando eu levantei, um colega do meu lado me olhou, falou, é você? Eu fui caminhando, descendo a escadaria do anfiteatro até chegar lá onde estava o coronel e mais uns outros oficiais. Aí eu não sentia nem meu pé caminhando assim, ó. Caraca, choque, estado de choque. E as outras pessoas, do tipo assim, ó, o negócio é sério. Depois que eu cheguei lá na frente, você via aquelas pessoas que estavam com aquelas conversas paralelas, né? Todo mundo quieto. Porque assim, tem mais 23. Já foi. Uhum.
Aí foi chamando outro. Quando eu cheguei lá na frente, o cara já me chamou de aspirante. Então eu já vi meio que não tinha saída. E aí tinha umas 3 saídas assim. Naquelas 3 saídas já tava... Em cada saída tinha uns 2 fuzileiros já, de parafal na mão, que eu acho que se alguém saísse ali pra ele correr. Já... Exatamente. Que aí eu já pegava... A partir do momento que ele já me chamou de aspirante, eu já tava sobre o Código Penal Militar. Se eu falasse, não vou. Não, então você vai ficar aqui. No bailéu, né? Que é onde eles chamam a cadeia, né? Então já vai ficar aqui. Vai começar mal a tua carreira militar aí. Aí naquela noite nós dormimos no Forte Copacabana, lá no Leme, e no dia seguinte a gente embarcou no avião da Varig para a Amazônia, né? Embarcou no avião da Varig para a Amazônia, né? Só que ninguém sabia em que lugar ia ficar, em qual estado ia ficar. Aí quando a gente já estava no avião, né, literalmente lá em cima, não tem como... Aí o coronel foi já e comentou com a gente, falou, ó, eu tinha 24 nomes para levar, geralmente isso, ó, solteiro, jovem, solteiro, sem filho e não é arrimo de família. Eu me encaixava nesse aí direitinho, né? Então, Totalmente teu meu perfil. primeiro podia ter sido outro, mas o meu tava ali, quis o destino que o meu tivesse ali, né? Aí ele falou assim, eu recebi ligação até de governador para tirar o nome de gente aqui, ó. E eu não vou falar quem é, não. Famosa peixada. Mas para tirar o nome de gente aqui, mas essa lista aqui eu vou mandar para Brasília, que vai para o ministro da Defesa, que vai depois a ser assinada pelo presidente. E aí, como é que eu vou dizer que eu não consegui? Aí ele falou assim mesmo, como a gente falou, essa aqui é a minha missão, pô. Como é que eu vou falar que não? Eu só tenho uma coisa para fazer por ano, que é dar esse recrutar. Eu falo que eu não consegui, de 400 e pouco, eu não consegui 24. Aí não Civil. Vocês civis ainda. Como é que eu vou falar? Aí chegamos lá, cada um foi distribuindo, cada um para uma região. Eu fiquei primeiro em Manaus para a gente fazer o curso de guerra na selva, né? Porque como eu ia ficar na fronteira, você tem que ter a instrução de guerra na selva, senão você não pode ir. Onça no chapéu, doutor? Exatamente. Boina rajada. Você é brabo, hein? Boina rajada. Pra qualquer um isso aí não, hein? Máximo respeito. Boina rajada. Exatamente. Né? 90 dias dentro do mato, né? 90 dias dentro do mato, né? E tanto na entrada do curso de guerra na selva tinha uma das frases que tinha lá, que o militar se agarra muito nessas coisas, né? Tinha uma das frases que era assim, a fome sobrepuja qualquer repugnância. Ou seja, já viu que tem para você encarar. Se vira aí. Exatamente. Aí, primeira noite no alojamento, no que eu deitei, olhei pro alto, tava escrito assim no teto, assim, ó, do alojamento, né? Outra frase assim, ó. Aqui neste lugar reside o espírito imortal da infantaria. Eu falei, o cara que lê isso aqui, o cara se sente, vai botar a faca do Rambo. E não, assim, pior que essas frases, exatamente... Funcionam. E não, isso aí tem no âmago do cara que é militar. Exatamente. Exatamente. Daquela prática, da época, daquelas coisas romanas. Entendeu? Daquelas coisas romanas, né? Entre outras coisas, né, da vida. Primeiro a gente passa por aquele período que o cara te testa física e psicologicamente, né? No curso de guerra na selva, de você comer aquelas coisas lá, né? A gente comeu na época porque todo mundo, né? Como todo mundo, né? Uma larva que eles chamam de tapuru, né? Tem uma que tem no coco, que só come coco, né? Que aí ela tem um gosto realmente do coco, né? Só que tem uma que vive na madeira, né? Que vira aquele besouro, escaravelho. Eita. Ela é desse tamanho assim, ó, até maior, né? Tapuru quer dizer, na linguagem indígena, que eu não lembro qual é a tribo, delícia da madeira. Que os índios têm costume de comer ela, de comer essa iguaria lá, até no fogo, bota lá na brasa. E é delícia? E come, né? Aí abria, aí você tirava só... ele tinha uma cabeça parecida com a cabeça de cupim, vermelha, né? E ele comia só madeira, então era um gosto insuportável, né? Aí a gente fazia uma roda, fizeram uma roda, aí o instrutor comia o primeiro, e aí passava para cada um.
E se você vomitasse, quem estava do lado comia 2. Então ficava aquela tensão. Ficava aquela tensão, né? Ficava aquela tensão, e aí, pô, vambora. E cada hora, minuto que demorasse, ele descontava na sua hora de dormir ou na sua hora de comer. Nada era desperdiçado. Se falasse, não vou comer, não falava nada. Que aí os teus próprios colegas começam, cara, vambora. Bora, se ele escolhesse que esse ia ser você, e você não vou, ele não fazia nada, só falava assim, ó. Aí ele começa, a gente já começa, vai, cara, come logo, depois eu como, vambora. Sem pressão, come sem pressão, mas teu tempo. Vambora, come esse treco aí e vambora. Aí fala assim, quem quiser matar a sede, tem aqui, ó. Sangue de galinha ou vinagre. Aí vocês ficam à vontade. Fica à vontade, tá aqui, ninguém pressiona ninguém, não. Como ele sempre falava. Diferente do curso de comandos, que é outra pegada, ele sempre falava assim, o ambiente da selva, aquele calor, aquela umidade, mosquito 24 horas, só aquilo já te irrita, já te suga, que eles chamam, só aquilo já suga o combatente. Não precisa ele ficar fazendo aquela, como no curso de comandos, de bater no cara, e aquela coisa, e amarra isso, e amarra peso no cara, bota ele para nadar. O ambiente hostil. Só o ambiente, aquilo ali já te consome. Só aquele ambiente da selva já te consome. Tira o teu relógio para você não saber se você tá ali há 20 minutos, meia hora, 2 horas, né? Só aquilo ali já vai te consumindo aquela coisa ali, né? Aí depois você fazia esse estágio todo eles chamam de EAS, né? Estágio de adaptação à selva, né? Aí você tinha depois a cerimônia, aquela coisa toda, né? E depois você era designado para ir para as determinadas fronteiras, né? Eu fui para uma fronteira, eu fui para o estado do Acre, né? Depois eu fui para uma cidade que ficava, a bem dizer, uns 500 quilômetros da capital, né? E desses 500 quilômetros, quase 100 quilômetros eram de estrada de chão. Que no meio da selva. Que no meio da selva acontecia tudo. Atolava a Toyota, aí não passava. Você não tinha hora nem dia para chegar, nem saber para chegar. E eu ia para lá, recém-formado, eu ia para lá como médico da cidade e médico do pelotão. Né? E médico do pelotão. Eu atendia lá os soldados, também atendia aquela população, né? Como eu já falei, né? O Brasil é muito grande, às vezes nessas cidades, muitas dessas cidades, a única assistência médica e odontológica que eles têm é através do Exército, através da Força Armada. Senão, o cara tinha algumas pessoas que a gente atendia que nunca tinha ido no médico na vida. Caramba. Nunca tinha ido no dentista na vida. Só veio a conhecer médico, conhecer dentista por causa do exército naquela região, quando era mais para a região norte, de aqueles rios grandes, Solimões, Rio Negro, o próprio Rio Amazonas, já era mais com a marinha, com aquele navio hospital, que de vez em quando passava no Globo Repórter, aquela coisa toda, que é um hospital mesmo. A gente era um pelotão na fronteira, era de uma tríplice fronteira, Brasil, Bolívia e Peru, ou seja, 2 países também muito pobres. Então, às vezes, atravessava peruano, boliviano para ser atendido ali no quartel. Né? Eu era a segunda maior patente ali do quartel, como segundo, era subcomandante, né? O comandante era um tenente de infantaria, né? Então essa parte da ordem unida, de marcha, apresentar a tropa e dar punição para soldado, para corte de cabelo, porque chegou atrasado, porque chegou bêbado, tudo isso aí era comigo, e a gente foi aprendendo na prática e meio que nas carreiras, do jeito que como a gente aprendeu lá, assim, ó, do jeito, ó, tá no inferno, abraço capeta. Era como falava o comandante nosso, tá no inferno aí, abraço capeta. Então, vambora, né? E não tinha, como a gente costuma falar que assim, o que não tem remédio, remediado tá. E você sabia que você só ia embora 1 ano depois. Não tinha opção nenhuma. Zero de opção. Não tinha opção nenhuma. A gente só vai embora 1 ano depois, né? Mas aí você conhecia profissionalmente muito pouca coisa lá, porque tinha, né? Porque era um postinho médico, não tinha um laboratório, não tinha nada para você fazer. Era você pôr em prática e você era recém-formado. A prática clínica que todo mundo tinha era muito pouca. Né? Quando tinha alguma coisa mais séria, você tinha que passar um rádio para captar. Uma vez ou outra eu já tive que solicitar um helicóptero para
remover um rapaz que tinha tido uma fratura, caiu, acho que de um cavalo, alguma coisa, fraturou a perna. Tive que acionar o helicóptero de outra prefeitura, que chamou o helicóptero do bombeiro para vir pegar o rapaz para ser removido, porque estava perdendo sangue, aquela coisa toda. Militar? Não, militar não, civil. Civil mesmo? Civil. Às vezes me chamavam na cidade para atender ocorrência, fazer exame corpo de delito eu também tinha que fazer, porque o juiz de outra cidade já tinha, como eu era o único médico da cidade, ele já me designava como médico da... Não era só pro médico legista, nada, era o que aparecia lá. Ou seja, um dia o senhor era médico, né? Um dia o senhor era médico, no outro dia você era juiz, já era legista, era... Parteiro. Fez parto também, doutor? Fiz parto em Canoa, já fiz parto em Canoa. Então, normal, né? Deixa ali já. Me chamaram, a moça estava atravessando o rio, ali, aí passou mal, já estava passando mal na canoa, porque ela estava vindo para o posto médico do quartel, que não tinha nada, tinha só uma maca lá, para deitar a pessoa para tomar um soro, alguma coisa, né? Para fazer uma medicação. Aí, só que aí dali ela já começou com muita dor, aí já me chamaram, eu já desci, cadê a moça? A gente vai procurar, ela tá literalmente na beirada do rio, dentro de uma canoa lá. E aí só deu tempo de eu tirar lá umas compressas, umas gases lá da mochila de primeiros socorros. Aí nasceu a criança, corta o cordão, dá pra mãe. E o nome? E volta. E teve muita criança com meu nome lá. Sério? Porque assim, muita gestante nunca tinha feito pré-natal na vida. Então era acompanhada todo mês comigo, às vezes tinha uma infecção urinária. Teve pequeno sangramento, alguma coisa que podia. Aí ia lá comigo, ia lá no posto médico do hospital, atendia, né? E aí criava aquele vínculo. Aí depois o médico que assistiu, minha esposa, nunca foi assistir, às vezes nem no parto da mãe, ninguém teve esse tipo de assistência. Aí prestava essa homenagem e dando meu nome lá pra criança lá. Vários Paulo César. Dando meu nome pra criança, tirando os patrulhamentos de fronteira que a gente fazia, porque ali fronteira Brasil, Peru e Bolívia tinha muita entrada de tráfico de contrabando, né? E onde entra arma, entra também droga, né? Ali na Bolívia, né? Pra fazer o quê? Né? Onde entra arma, entra droga, entra produto falsificado, entra tudo numa coisa só. Vem de helicóptero, vem de barco, vem com o pessoal que já conhece os traficantes, vem com o pessoal que já conhece aquela região, o índio, o caboclo, ali, que é a mistura do índio com o branco, né? Aquela ali era uma rota, né? Então, às vezes a gente fazia esses patrulhamentos juntamente com a Polícia Federal. Às vezes junto, às vezes separado, e eles tinham os dias certos da gente fazer esses tipos de patrulhamento, né? Em alguns desses patrulhamentos a gente aproveitava e já fazia uma campanha de vacinação contra pólio, né, das crianças, né, a população realmente muito, muito carente, né, nessa região, como eu já tinha falado, né, mas é um Brasil, um Brasil que realmente só a pessoa que tem aquela experiência para poder contar e saber como é que passar. É tudo muito diferente, né? É tudo muito diferente do que você servir o quartel aqui, porque lá eu servia e morava no quartel. Eu morava no quartel. Quando terminava, não ia para minha casa e voltava como você está aqui no seu quartel, está aqui no Hospital do Exército. Não, você terminava, você vai dormir no alojamento, no dia seguinte você vai botar a roupa verde e de novo vai ficar como se... parece que o dia não passou. Parece que o dia não passou. Né? Então, se você não soubesse conversar, tinha muita gente que tinha problema lá com bebida, porque estava longe de casa, sentia saudade, entendeu? E gente que tinha problema conjugal, né? Porque ia para lá e justamente por causa disso ficava longe do pai, longe da mãe, né? Ou porque a esposa ficava na capital, ele ia para a fronteira, acabava tendo problema conjugal. Às vezes ele ia para a fronteira justamente para isso, porque celular não tinha e não tinha nada como o cara poder se comunicar, justamente para ele dar um pulinho ali cabeça. Fora exatamente, dar um pulinho fora ali para ir, mas isso aí acabava, às vezes a esposa sabendo, e acabava dando problema dentro de casa, né? Isso quando não aparecia maior, né? Uma ou outra com filho de soldado, essas coisas lá. Então, a primeira instrução que eu dei como médico lá do pelotão
foi doenças sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais, né? Foi a primeira instrução que eu dei. Depois, no dia seguinte, já falei sobre primeiros socorros, depois sobre animais peçonhentos, né? Que para eles lá era muito fácil. A maioria já tinha sido picado por escorpião, por cobra, lacraia, né? Mas assim, mesmo assim, depois disso tudo a gente distribuía preservativo no posto médico. Mas mesmo assim, durante esse ano que eu fiquei nessa cidade, tiveram alguns soldados que engravidaram as namoradas e tiveram que casar. Às vezes eram até menor de idade. Às vezes o soldado tinha 18, 19, a menina 16. Aí ia lá falar comigo e falou, não, cara, agora você tem que ir lá falar com o pai dela. Ela é menor, tem que casar, senão vai dar problema pra você. Que assumir a bronca. Vai ter que casar, vai ter que casar. Se quando é maior, você vai lá, conversa e tal. É seu mesmo, assume a criança, registra e vai pagar aí o APJ. Vai pagar aí uma pensão, vai pagar uma pensão, exatamente. Vai pagar uma pensão. Acabou, isso aí não tem jeito, né? Quando a gente subia o rio também para fazer os patrulhamentos, né? Eu lembro que minha mãe aqui ficava... A gente tinha um telefone fixo no batalhão? No batalhão, né? Que acho que eu falava com a minha mãe, acho que eram umas 3 vezes por semana. Mas às vezes a gente ia nessas missões, ficava 7 dias, 10 dias, e ficava com o coração na mão, porque realmente a gente tinha alguns registros, ficava sabendo, de encontro de militar, do barco de militar com barco de traficante. Aí tinha troca de tiro igual tem com policial militar aqui. Ué. Tanto é que a gente ia armado, equipado, né? Pra guerra, literalmente. De parafal, ali. Exatamente, cara pintada, entendeu? E todo mundo, quando tinha que acampar, escolhia já o lugar, tinha que deixar um sentinela pro barco, outro sentinela para quem fica dormindo, tirar o quarto de hora, aquela coisa toda, porque você estava num território hostil. Provavelmente quem passava por ali, né, conhecia aquele território melhor do que a gente. Pelo menos para mim, eu estava ali pela primeira vez. Eu e tem o lance dos índios também, que são moradores de lá, né? Os índios. Exatamente. Às vezes o índio, você não sabe, às vezes o índio, ele está fazendo o traficante às vezes dá alguma coisa para ele, gasolina, dinheiro, alguma coisa que ele não tem acesso, gasolina, dinheiro, bebida alcoólica, alguma coisa assim, para ele poder passar informação de que você passou por ali tal hora, de quantos são, que armamento vocês estão levando. Então ficava um clima meio tenso. Ficava um clima meio tenso ali naquela região. E traficantes daquela região lá, mais ou menos igual daqui, pessoal muito bem armado também, porque lá é uma região de fronteira, onde, por exemplo, eu não estava não fiquei na fronteira com a Colômbia, mas na Colômbia já tinha o problema das Farc. A Farc é igual um exército, eles usavam parafal, AK-47, e o pessoal era treinado mesmo. Confronto direto. Entendeu? O pessoal era treinado mesmo. Então isso aí é igual o pessoal fala da presença lá no exército, era importantíssima por causa desse tipo de ocorrência que podia acontecer. Né? Você vai para um lugar desse, você sai daqui do Rio de Janeiro e vai para lá, toma um tiro, morre. Lá podia morrer lá, exatamente, no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Até lá, se você torcesse o tornozelo lá, atravessando lá uma mata daquela, torcesse legal, tivesse um entorse de tornozelo, aquilo ali já ia ser um problema para você ter que te carregar lá pelaquela mata, alguma coisa assim. Exatamente, ser picado lá por um... Não precisa ser um inseto, uma cascavel, alguma coisa assim, mas por um inseto venenoso que te desse um inchaço, você passasse mal, vomitasse, aquilo ali já te... Ou então beber uma água daquela, pegar uma desinteria, alguma coisa assim, aquilo ali já ia te dar um problema de você desidratar. Malária, né? Eu peguei 2 vezes malária. Eu tinha pego dengue, né? Você acordava bem no meio do dia, aquela febre, aquela dor no corpo, aí você tomava um Tylenol, alguma coisa, ia dormir, aí de repente passava febre. Aí no dia seguinte você acordava bem. Depois, no meio do dia, tudo de novo. Aí eu comentei com um soldado que estava lá no posto médico, que era um soldado que era técnico de enfermagem. Aí eu comentei com ele. Ele, o senhor não melhorou, não? Eu falei, não, tô igual ontem. Acho que eu tô com dengue. Ele falou, dengue? Lá dificilmente tem dengue. Ele falou, não, tenente, isso é malária. Eu falei, malária? Ele falou assim, Isso é malária, pô. Isso é malária. Aí que eu comecei a tomar o remédio de malária, a cloroquina. Tomar o remédio de malária.
Aí eu falei, gente, peguei malária. Lá é comum, Negócio né? que é muito comum. Não, todo mundo já pegou. Lá não tem quem não pegou. Lá é como se fosse a nossa dengue aqui. Lá é como se fosse a nossa dengue aqui. Lá dificilmente você tem a que não pegou. Né? Eu tenho que não pegou. Lá quem pegou é normal. Lá quem pegou é normal. Né? Era de lá dessa cidade. Depois, e você vai pela necessidade do serviço. Né? Dessa cidade. Depois eu fui para uma outra cidade chamada Santa Rosa do Purus. Por causa do rio Purus que passa ali. Um rio muito, muito grande, um dos maiores do Brasil. Né? Só que essa cidade, ela tem uma peculiaridade que ela não tem carro, ela não tem estrada, não chegou estrada lá, não tinha chegado até aquela época. Caraca. Não tinha chegado estrada lá. Você imagina, tinha gente lá com 50 anos de idade e nunca tinha visto um carro. Sério? Não sabe o que é um carro. Sabia o que era avião, helicóptero, por causa do exército, né? Barco, agora carro, nunca vi um automóvel. A pessoa da minha idade, 40 e poucos anos, nunca vi um automóvel na vida. Caramba. Aí para chegar lá era ou de helicóptero ou de avião monomotor ou bimotor, avião pequeno, para pousar numa pista de pouso pequena que tinha lá, né? Ou de barco. Para chegar de barco, você está subindo o rio. Para voltar, obviamente você está descendo, né? Para subir o rio, né? Eram 9 dias de barco para você chegar. Caramba. 9 dias de barco, né? No segundo, no terceiro dia, você tem vontade de pular ali e literalmente sair nadando para onde for. Porque assim, você olha para um lado selva, você olha para o lado selva. A sensação que dá é que você não saiu do lugar. Aquela sensação de literalmente de claustrofobia, apesar de você estar no lugar aberto, mas você olha para o lugar tudo igual. No segundo dia, tudo igual. No terceiro, tudo igual. No Barco grande? Tudo igual. Não, era tipo de uma traineira. Que tipo de uma traineira com motor bom, né? Meio que blindada, aquela coisa. Tinha... A traineira é abertinha? Não, né? Não, aquela fechadinha por cima, que é onde fica o... tipo uma casinha. Exatamente. Uma casinha no meio. E o casco dela. O casco dela é mais protegido por causa de galho, né? Porque tem muito galho, né? No rio, e na frente vai ficava armada uma MAG, né? Uma 762, ficava armada ali, ficava sempre alguém ali. Né? Ficava sempre alguém ali, né? E não navegava à noite, por causa do perigo de bater em galho, e essas coisas. À noite parava o barco, né? A gente dormia com a rede de selva, aquele mosquiteiro, aquela coisa toda. Mas chegava a sair do barco? E sempre o perigo. Durante o dia? Não, tinha uns que saíam, quando a gente achava uma praia, que às vezes achava uma praia boa, né? De rio, né? Parava o rio, a gente descia, armava ali, ia o cozinheiro com a gente, né? Lá do grupo de comando, né? Fazia a comida, a gente já comia por ali mesmo. Um jacarezinho nenhum naquele rio? Não, tinha muito, jacaré, boto, esses peixes. Caçava muito? Peixe boi, peixe boi também? Não, eu não cheguei a ver, mas o pessoal disse que tinha. Não, lá o pessoal diz que vê, acredita nessas coisas de saci pererê, uma pinguari, que é lenda da região, né? Que é a tal da preguiça gigante, né? Sereia, tem, pessoal. Iara. Tem muita gente que exatamente contra a Amazônia, acredita nesse tipo de coisa. Curupira. Tem gente que acredita fielmente nesse tipo de coisa. E lá não chegou a informação, né? Porque lá não tinha nem carros. A pessoa não chegava a exatamente, muito, às vezes, já descendente de índio, essa coisa. Então já vinha que a avó contava isso, que a mãe contava, e talvez acreditava mesmo. Era católico, evangélico, não sei o quê, mas acreditava nessas lendas aí. Né? E quem era eu pra falar que não, né? Porque eu já tava lá, eu era o estranho lá. Você tá falando, eu era o estranho. Falar o quê? Eu lembro quando a gente estava na instrução de navegação de bússola, né? Ainda na instrução, né? No Centro de Instrução de Guerra na Selva, o comandante falou pra gente, falou assim, quando vocês estiverem já nos seus pelotões, fazendo incursão pela selva, em patrulhamento, quando você... Era mapa e... Não é GPS, é mapa e bússola. Azimuth, aquela coisa, né? Assim, quando vocês acharem que vocês estão perdidos, é porque vocês já se perderam já há umas 2 horas. Aí você vai, chama aquele cabo mais antigo, aí abre pra ele ali quietinho, fala, ó, tô perdido aqui, ó. Ele já sabe que você tá perdido. Talvez ele não queira ter te falado para não tomar uma bronca, não tomar ali questão hierárquica. Exatamente, mas ele já sabe que você tá perdido. Mas você tá falando que sabe onde é que é o caminho, ele vai falar o quê? Você já sabe. Deixa a experiência exato, falar. A gente chegou num lugar, tem uma hora quando a gente voltou, eu dei de cara numa pedra gigante, assim, no meio do caminho. Uma pedra gigante, assim, no meio do caminho. Gente, essa pedra aqui não estava aqui. Quando a gente foi, como é que apareceu essa pedra aqui, que já deve estar aqui há uns 2 milhões de anos aqui?
Aí eu chamei um cabo, o cabo. Eu falei, escuta, eu acho que eu tô perdido. Eu falei assim, não, eu já sabia. Eu falei assim, eu já não sei nem mais pra onde é o norte, pra onde é que é o sul. Cara, que situação, mano. Eu tô... E a mosquita, você falar não é assim, né? Mosquito, né? Falando é assim, mosquito, né? Tanto é que tinha alguns soldados, já de lá, principalmente durante a noite, né? Passava na pele, o repelente não funcionava, office não funcionava. Lama? Não, óleo de caminhão, que era o óleo do barco. Passava na pele. Porque se passasse só... exatamente. Não deixa de ser um repelente. Queimava a pele, aquela coisa Só pra toda, mas repelir, pelo né? menos para o cara dormir. Você passava aquele negócio, queimava e depois... No dia seguinte já lavava, mas pelo menos para o cara dormir. Não passava no rosto, mas assim, dava queimadura. Macete, né? Já tava com a pele já dura, passava ali, entendeu? Passava ali, pronto, acabou. É insuportável os mosquitos. Insuportável. Cada mosquito, tem um mosquito também que transmite doença, né? Cada mosquito gigante. Parecia marimbondo, mas era mosquito. Era mosquito, parecia marimbondo, mas era mosquito. Caçava muito lá, doutor? Parecia marimbondo, mas era mosquito. Caçava e pescava, né? Tem uma história de pesca até legal, negócio de pescar, né? Uma hora que a gente parou lá numa praia. Eu falei assim, vou jogar um anzol aqui. Aí tirei a carretilha, né? Tirei um anzolzinho e fui cavucar lá na beira lá pra tirar uma minhoca, né? Aí o rapaz que tava fazendo lá, ia fazer a nossa comida, falou assim... o tenente tá procurando o quê? Eu falei, não, eu vou tirar uma minhoca aqui, que também era gigante. Humilde. Pra botar aqui no anzol pra pescar o negócio. Eu falei, não, isso aí a gente tem que achar uma gameleira. Gameleira? Que aí depois eu fui saber que era uma árvore, né? Tem que achar uma gameleira. Aí ele olhou e falou assim, tem uma ali. Aí eu pensei assim, não, ali deve ter um lugar que tem sombra, que dá peixe, ou então cai o fruto, ali é um lugar bom de peixe. Vamos lá, né? E fui eu. Aí ele foi lá no barco, pegou a arma que a gente leva de caça, que geralmente é uma cartucheira, né? Era o calibre 20. Foi lá, levou, aí olhou pro alto, aí foi e deu um tiro, aí derrubou um macaco. Ué? Derrubou um macaco. Aí eu já achei aquele esquisito, né? Aí fui eu raciocinando, né? Não, vai pegar o macaco, vai retalhar e vai fazer a carne pra gente botar aqui na isca, né? Não vai pegar e vai cozinhar o macaco, né? Aí pegou o macaco, aí voltamos pro barco, era pertinho, assim, uns 30 metros. Voltamos assim, andando pela praia. Aí ele pegou um arame grande, aí enrolou o macaco lá de um jeito, pegou a faca, abriu a barriga do macaco, viscerou, né? Eita. Aí jogou ele bem na beira, assim, da praia, da água, assim, bum, do rio. Quando ele jogou, veio aquele cardume de piranha que chegava a aparecer assim, exatamente. Aí ele pegou a tarrafa, jogou ali em cima, puxou. Caraca. Pronto, acabou a pescaria. Aí, e eu com a minha varetinha na mão ali, com a minha varinha de pesca na mão. Aí naquele dia a gente almoçou e comeu piranha na brasa. Ele mesmo preparou lá só sal, botou sal ali por cima. É bom piranha? Botou ali, comeu. Né? Isso aí o pessoal serve aí. O pessoal serve aí nesses restaurantes que tem peixe de água doce, caldo de piranha de entrada. E é muito bom. Mas acho que o que eu comi lá, que era só no sal, que negócio melhor tempero é a fome, né? Que tava só no sal. Melhor que o restaurante daqui. Exatamente. Caldo de piranha levanta a moral? Dá moral. Dá. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Eu posso tentar isso aí. O senhor, como urologista, é verdade? O pessoal fala muito dessas coisas, né? Catuaba, ovo de pata, aquela cerveja... Mausebia. O pessoal fala muito dessas coisas aí. Amendoim, aí eu já não sei não. Ovo de codorna, né? Essas coisas da crendice popular. Doutor, né? tem essas saudade, doutor? Crendice popular. Nenhuma, zero. Zero saudade. Instantâneo. Zero. Assim, tem muita lembrança e ensinou muita coisa história lá, né? pra contar, né? E você aprende também com a necessidade das coisas, que você vê que a coisa não é só... Essa coisa de Rio de Janeiro, você pegar um ônibus, ir pra praia, voltar. Existem outras realidades, muitas pessoas vivendo e morrendo do jeito delas em outra coisa. Parece outro mundo até. Exatamente. Vivendo e de outra coisa, o Brasil é esse país muito grande, com outra cultura, né? Outro pessoal me perguntava lá quando eu andava aqui pela rua, pelo Rio de Janeiro. Na época
Foi na época da Copa de 2002, né? Aí quem tava jogando aqui na época aqui no Brasil ainda fazia sucesso era o Vampeta, o Romário, acho que foi quando ele veio jogar no Fluminense, na época O pessoal perguntava se quando eu andava aqui no Rio, se eu via muito artista, via muito jogador, Romário e não sei o quê. Falei, gente, o Rio de Janeiro é muito grande, não é igual essa cidade de vocês aqui não, mano. Rio de Janeiro é o mundo. Muita gente lá achava que o Rio era aquela imagem que passa de cima, o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara e aquela imagem ali meio do Vidigal e pronto, acabou. Falei, não, gente, o Rio de Janeiro é um mundo. Não é assim, não. Igual a cidade de vocês, que todo mundo se conhece, que todo mundo, não. O Rio de Janeiro é muito grande, mas a pessoa não tinha essa noção dessa coisa. Tinha muita gente lá daquela cidade que nunca tinha ido na capital da cidade dele, nunca tinha pego um ônibus, né? Nunca tinha pego um ônibus, nem nada disso, né? Quando eu voltei de Santa Rosa, esse lugar que eu fiquei, né? Quando eu fui chegando, né, de barco, né? O único lugar que tinha, não era nem asfaltado, era uma pistazinha onde o avião deixava a gente, né? Na volta eu voltei num avião civil, né? Não era o monomotor, né? Que o exército, faltando 15 dias para eu ir embora, eu fiquei sabendo que eu ia ficar mais 45 dias. Maravilha, hein? Aquilo ali. Um balde de água fria. E pior que foi o próprio coronel que me ligou, falou: você vai ficar mais 45 dias. Tá ouvindo? Aproveitou, sim, senhor? Sim, senhor. Aí desliguei, sentei, chorei, cara. Chorei. Aí veio um outro, que foi um outro sargento que tinha era um sentinela que tinha atendido. Aí o coronel se identificou, né? A ligação de ali, o Rio Branco, né? Quando ele voltou, sabe o que ele me perguntou? Tenente, só vai pra Santa Rosa, não vai? Que era essa cidade, né? Eu fiz só assim, ó, pra não chorar na frente dele. Ele só falou assim: amanhã esteja aqui, que já tem um avião pronto pra te levar pra Santa Rosa. Só tive tempo de pegar minhas coisas, ir pra beira da estrada. O primeiro carro que passou, não precisa nem fazer assim, ó. O carro já parou, tava de farda. Não tinha erro. Tá indo pra cidade? Então, não, pode entrar aí, tenente, pode entrar. Aí entrei no banco da frente, era um Voyage. Um Voyage todo, parecia que tava sem mola, rebaixado assim. Aí eu olhei pra trás, o banco de trás tinha uma lona. Falei, gente, o que tem aqui atrás, cara? Essa lona. Esses caras são traficantes? É um cadáver ali? Não, tá pensando, será que esse cara é traficante? Não sei. Aí, de vez em quando eu escutava uns barulhos mexidos. Tava cheio de bicho, devia ser passarinho, mico, alguma coisa. Acho que tinha mexido e escutava os piados. E ele com o rádio ligado alto, eu não ouvi, conversando sempre, o rádio ligado. Ele tinha uma fita só, que era Holy Glass. Eu escutei aquela música Manuela umas 10 vezes. Umas 10 vezes eu escutei. Né? Aí a gente parou na Polícia Federal. A primeira coisa que tinha um posto da Polícia Federal, era obrigado a parar pra apresentar a documentação. A primeira coisa que o cara falou: tô levando o tenente lá pra Rio Branco. Primeira coisa. Aí o cara da Polícia Federal me olhou. Nos dois pós ele fez a primeira coisa que ele falou: tô levando o tenente. Até que ele me deixou na porta do quartel, bonitinho, o que era. Uma troca de favor. Não sei o que era. Sem o senhor saber, foi uma troca de favor. Ele foi falando a viagem inteira e eu com vontade de chorar. E ele perguntando do Rio de Janeiro, como é que era, que ele tinha vontade de ir no Maracanã, aquela coisa toda. E o Holy Glasses. E aquela coisa toda, e eu sou assim, exatamente, eu tô assim, ó. Aí quando eu cheguei lá no quartel, o coronel me recebeu como se nada tivesse acontecido. Ó, pode entrar a Kombi ali, vai te levar, o cabo fulano vai te levar, vai te deixar lá no aeroporto, lá vai ter a troca de comando e tal, não sei o quê. Como se nada tivesse acontecido, como se eu não fosse ficar mais 45 dias, né? Os outros médicos que estavam lá já estavam com tudo pronto para ir embora. Eu tava com tudo pronto para ir embora, que eu rendi o pessoal, né, que tava lá, né, nessa cidade, né. Aí quando eu voltei, um negócio curioso, diferença, né, de 20 anos, mas do negócio da tecnologia, né, qualquer coisa hoje você bota aqui no Waze, bota aqui no... Acho que você acha em qualquer lugar, né. Tem até o nome do lugar, do comércio, a foto, né. Na volta, né, veio o avião que veio me buscar para me deixar em Rio Branco, para ficar lá fazer a parte burocrática, papelada, aquela coisa toda, para
Pra eu já dar baixa de vez, né? Aí pousava avião, nada de ser o meu avião. Aí o último avião do dia, parecia brincadeira, o último avião do dia, que até 5 horas tinha voo. O último avião do dia, me ligaram, chegou o avião do tenente aqui. Eu falei... Aí desci. Quando eu desci, aí era um piloto parece brincadeira, né? Óculos, fundo de garrafa e meio perneta, chamado Álvaro. Se ele essa informação chegar até lá, obrigado por ter me tirado daquela cidade. Primeira coisa que ele me falou, ele me chamou de comandante. Ô, comandante, não vai dar pra gente voar hoje não, tá? Eu falei, cara, parecia que eu ia ficar mais um ano. Porque o tempo tá fechando. O piloto do avião falou isso, não vai, cara. Não tem como, né? Foi a primeira coisa, cara. Eu com a mala na mão, outro soldado desceu pra me ajudar. O tenente que tava lá desceu pra se despedir de mim. Tu falou, ele já falou logo de cara. Não, o piloto falou isso, cara. Vamos conversar, Álvaro, pelo amor de Deus. Não, o piloto falou, só fiz aquela cara. Deixa eu limpar seu óculos eu só fiz aquela cara assim. Voltei pro quartel, cara. Voltei pro quartel a pé, desceu, né? Voltando. Aí os outros soldados falaram assim, Fala nada. Aconteceu. Não conseguia falar, senão ia chorar. Aqui, ó. Preso aqui, ó. Aí entrei. Soldado, não fala nada. Bota o Julio Iglesias aí e desce um negócio aqui pra mim. Entrei pro meu quarto. Entrei no meu quarto. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu tenho uma imagem dela que tá no meu quarto, tá no meu carro, que eu ganhei quando eu nasci, que meu pai me deu. Que eu levei. Quando eu voltei, já tava tirando a roupa, já vou botar a roupa de dormir no meu alojamento. Quando eu entrei no banheiro, eu vi que eu tinha esquecido essa imagem. Caramba. Da Santinha. Aquela imagem de carro que você bota no imã, na geladeira, no imã. Peguei, botei na mala, pela felicidade do meu filho, cara. Deu 20 minutos, me chamaram no rádio. Eu falei, alguém se acidentou na cidade, alguma coisa. Era o tal do Álvaro. Falou assim, tenente, o tempo abriu, vamos agora. Parece que eu voltei pra buscar a Santa. Caramba. Até hoje eu fico arrepiado com isso. Que sensacional, cara. Ele falou assim, tenente, se quiser desce agora, porque o tempo abriu. Dá pra gente ir? Parece que a Santa falou assim, tá me esquecendo aqui, ó. De novo. Até hoje, ela ficou comigo quando eu ia pra faculdade, quando eu fiquei doente, fiquei internado, e quando eu saí daqui do Forte Copacabana, onde a gente ficou, né, pra ir pra lá, meu pai me entregou. Falou aqui, ó, leva a Santinha contigo, sua padroeira, sua madrinha. Que história. Tá explicado. Entramos no avião, não olhei pra trás. Tem coisas que realmente... Não, só eu e ele no avião, não olhei pra trás. E a pista era pista de terra. Depois da pista tinha um rio, não tinha saída. Negócio de fazer arremetida pra lá. Não tinha isso, o avião não subia, você ia cair dentro do rio. Aí ele foi, conforme ia chegando no final da pista, o piloto ia fazendo assim, ó. Pra ver a ponta do avião. Que loucura. Onde é que tava? E eu com a Santa na mão, né? Eu falei, isso aqui não vai cair. Tenho certeza. Quando chegou no último negócio... Parecia que dava quase que pra ver a roda do avião, as rodas do avião, o trem de pouso batendo na copa das árvores, quase. Acho até que deu uma beliscada. Quando subiu, e lá é muito úmido, né? Então tem muita nuvem. A umidade da selva, né? Aí ele foi e tirou um aparelho, dava pra ver que era de GPS, né? Ele tirou e falou assim, tenente, o senhor tem pilha aí? Eu falei assim, não. Ele, não, que a pilha do meu GPS acabou, mas dá pra gente chegar aqui tranquilo. Deus. Aí jogou assim, você é acostumado, ele já voa ali com CD há anos. E não tinha bússola, não tinha nada. Eu achei que ele ia olhar uma bússola. O painel dele tinha umas coisas. Uma bússola mesmo, você vê. Bússola você conhece em qualquer canto. Não tinha. No escuro. Eu falei assim, você quer que eu pegue aqui na minha mochila, que tinha que levar o meu material? A minha não precisa não. Aí eu falei, escuta, Álvaro, se por acaso der algum problema no avião, eu ia concluir, assim, a gente tiver que pousar em algum lugar, pouso forçado na água, ou algum lugar estratégico,
Se der algum problema no avião, ele não, morre todo mundo. Se cair isso aqui, não sobra nenhum. Espatifa tudo aqui, já cortou logo. Eu já falei assim, agora é rezar mesmo. Realidade Agora nua e crua. Agora orar. Pegou a santa. Orar. A viagem dura 1 hora. Abraçou a santa. A viagem dura 1 hora. 1 hora com o Álvaro? No monomotor. Era um motor só. Que loucura, Né? meu irmão. Álvaro, tu Sem, botou só, gasolina sem nesse avião aí, protetor, sem isso aqui, então aquele barulho infernal. Igual você tá pilotando um Fusca daqueles antigos, bem antigo mesmo, que você não Sem consegue o banco falar de com a pessoa trás. que tá do lado, por causa do barulho. Exatamente, daquele. Aí, de repente, as nuvens foram se dissipando, aí chegando, aí deu pra ver o aeroporto de Rio Branco. Eu falei assim, não pode acontecer nada agora. Aí pousou direitinho. Quando eu cheguei, aí lá já tinha uma Kombi, é tudo uma Kombi. Quando eu cheguei lá, vou pegar um táxi, vou pro quartel me apresentar. Cheguei lá, já tinha uma Kombi do quartel me esperando. Entrei, cheguei lá em Rio Branco. Quando eu cheguei em Rio Branco, os oficiais que estavam lá, que iam ficar mais tempo, oficiais de infantaria, quando me viram, falaram... Meu nome de guerra lá era Cunha, né? Eu falei assim, Cunha, você ainda tá aqui? Ou seja, tu tava esquecido. Porque os outros médicos já tinham ido embora, né? Aí quando me viram, o que você tá fazendo aqui? Aí eu já tava meio assim, eu falei assim, não, tava lá em Santa Rosa, pelo visto, né? Ia ficar por lá. Pelo visto, né? É isso aí, né? A selva, né? Tava lá em Santa Rosa, bom. Quer passear lá não? Quer passear lá não? Já tava por conta. Falei assim, faltam 5 dias pra ir embora, vamos fazer o quê? Me dá prisão? Vamos dar prisão aí, pô. Você só pensava, né? Não falava nada disso, né? Falei, não, mas você vê como? Porque assim, cada um vai viver. O negócio que você tem que pensar, né? Você vai... Cada um tem seu problema, cara. Às vezes você tava lá, foi uma vez que eu liguei pro meu pai, chorando, meu pai, meu filho, até onde eu pude te ajudar, eu te ajudei. Agora você tem que voar com suas próprias asas. Cara. Foi a coisa mais dura que eu ouvi, mas foi talvez o melhor conselho que meu pai me deu. Falei assim, até onde eu pude te aparar, eu te aparei. Eu te segurei na tua mão. Agora é você voar com as tuas próprias asas. Existem Aí eu falei, falei outra vez também que eu liguei pra ele, já tava lá reclamando. Eu falei assim, os teus colegas, cada um tem seu problema. Você tá na Amazônia, às vezes um outro tá com o pai doente, um outro tá separando da mulher, o outro tá com o filho doente, um outro tá com um problema ele mesmo de doença, um problema financeiro, cada um com seu problema. Ninguém vai dormir chorando, pensando que Paulo tá na Amazônia. Quem vai dormir pensando que você tá na Amazônia sou eu, tua mãe, tua irmã. Tirando isso, cada um tem seu problema. Ficar chorar, me engano aí, não resolve nada, não. Tem hora que você tem que dar a chamada real pra pessoa. A pessoa não vai dormir. Você pensar que o mundo gira em torno de você. Às vezes você achava, porque você estava na sua casa, morava com seu pai, com a sua mãe. O pai, a mãe, não sei o que. Apesar de você já ter uma certa idade, mas é aquele tipo de coisa. O muro não... A vida não para você resolver seus problemas, não. Esse talvez seja o grande erro de muita gente. A vida tá aí. Dá tudo errado, nada acontece pra mim, e não aparece isso, não aparece aquilo. Se vitimiza, a vida, né? Tá aí, cara. A vida não para, a vida não pede licença. A melhor escola que tem é a escola da vida. Ela não pede, ela quer te ver no chão, de joelho, na lama ali, né? O que vai dizer quem você é quem ali é a tua força para você levantar dali, né? Isso é uma das poucas coisas que eu aprendi, né? Também lá, né? Mas que vai te tirar dali, é aquilo ali, a força que vai te tirar, que vai te fazer levantar, porque e ela chega sem pedir licença. O problema da vida é alguém que falece, é a tua mulher que pede o divórcio, o teu filho que cai e quebra o braço, é tudo assim, é sem pedir licença. Verdade. E não pede desculpa, igual na escola. Vai, pede desculpa pro amigo. Vai lá, chama seu pai. Essa é a escola normal, que também te ensina muita coisa, né? Agora, as coisas da escola da vida, ela bate, ela não pede licença. Como tem a doença. Você vai fazer um exame, como a gente tava falando, fez o exame, o PSA alterado. Agora vamos fazer uma biópsia. A pessoa já fica com medo. Deu câncer. Deu câncer, eu não fumo, não bebo. Como é que... Apareceu, cara.
O que a gente... o que eu sempre falo para os pacientes, o que a gente viu, não tem como desver. Não dá para andar para trás. Você fez um exame e deu positivo. Agora é pensar daqui para frente. Isso aqui, ó, aquela parte de fazer o exame, de fazer o toque, fazer o sangue, ver se vai estar alterado. Aquilo já passou. Você já fez até a biópsia e deu positivo. Agora é pensar da biópsia para frente. Como... É pensar... Aceitar, ficar chorando. É o tal do período da aceitação. Você tem que, igual o luto. Tem pessoas que já se igual, entregam só com notícia, não, exatamente. Não, mas é muito difícil. Exatamente. Também. Muita gente... O medo, às vezes, é por causa disso. Você vai ao médico, o médico acha a doença. O medo de achar. Entendeu? Um colega meu fala isso, que o medo é de ir no médico e achar a doença. Achar a doença. Por isso que não vai. Entendeu? O medo de achar a doença, entendeu? Mas aquele tipo de coisa. Igual eu falo, assim, o que você viu, você não tem como andar, como desver, como voltar no passado. Não, isso não tem, não existe isso. Né? É caminhar, é dali para frente. Né? Tem determinada pedra no nosso caminho que a gente consegue afastar a pedra. Tem pedra não, tem pedra que a gente tem que quebrar. Igual o paciente tá com câncer de próstata, o câncer é só nele, ele não é contagioso, não vai passar para ninguém, isso é um problema que ele vai ter que resolver, claro, com a ajuda do médico, mas assim, aquele problema é só dele. Aquilo ali realmente é uma aprovação. É uma coisa que, se ele não tratar, vai levar, nesse caso, né? Vai levá-lo ao óbito, vai deixar viúva, vai deixar filho órfão, vai deixar uma lacuna aí na família, e é um problema só dele. E essa decisão, como a gente já falou de operar, não operar, ela é sempre do paciente. A gente sempre nunca tem que obrigar uma pessoa sã, adulta, a fazer determinado tratamento. Então, você tem que falar os prós e os contras, né? Quem vai escolher esse tipo de coisa, qual o caminho que ele vai seguir, vai ser sempre o paciente. Eu sempre falo, o tal da segunda opinião. Você quer não? Se você quiser, uma coisa muito séria que a gente descobriu, mas a gente descobriu, no mesmo tempo que você fala para o paciente o que deu no resultado, você também tem que mostrar uma saída. Tem que orientar. Não adianta, não. Deu positivo, tá? E é aquilo mesmo, tá? Agora... Como a gente vai agir daqui pra frente? Não, exatamente. Cada um reage de agora, um jeito, né? Seu fulano, deixa ele digerir aquilo. Agora a gente vai virar uma página e vamos começar outra. Eu sei que isso aí... Às vezes ele já até viu, olhou, a maioria, já olhou na internet, já viu, já chega já meio chorando, desanimado. Falei, agora a gente vai virar essa página. Vamos tratar. Agora a gente vai virar essa página e vamos continuar a batalha. É cair e levantar. Igual eu falo, a vida quer ver a gente de joelho, né? Igual eu falo assim, a vida não é um campo de grama sintética, não. Ele é um campo esburacado, cheio de lama e não sei o quê. E quem sabe, para quem tiver disposição, com um pouquinho de glória no final. Às vezes não. Mas geralmente, para a pessoa que tiver disposição, né? Como... Tinha um filme chamado Conde de Monte Cristo, que é um filme muito bom, que fala sobre de um escritor francês, que ele fala exatamente disso, né? Das duas faces, né? Como se fossem duas faces da mesma moeda. Tipo assim, a mesma onda do mar que te refresca é a mesma onda que te joga na pedra. O que vai te diferenciar como pessoa é a atitude quando ela te joga na pedra. Porque quando você estiver se refrescando, é uma beleza. É tranquilo. Agora, quando ela te joga na pedra, isso vai te diferenciar o tipo de pessoa, de ser humano que você é. Como é que você vai agir? É o tipo de ser humano que você é. Exatamente. Eu não sei se eu cheguei a contar a história aqui quando eu comecei lá na Santa Casa, uma escola tradicionalíssima de medicina, Ivo Pitangui, ainda consegui pegá-lo com vida ainda. Paulo Niemeyer, um dos maiores neurocirurgiões que o Brasil teve. Cheguei lá no primeiro dia, a gente foi passar visita, né? Passar visita, quando fala, vem aquela junta médica, né? Os professores, mais os residentes mais antigos, os mais novos, passar em cada paciente para falar do caso, né? Aí quando foi a minha vez, aí o professor Oscar, que era o chefe da cirurgia, falou: essa paciente aqui tem o quê? Aí eu falei a doença. E qual foi o sintoma dela? Eu falei tudo.
E o exame que pede para ela? E o que costuma vir no exame? Vem isso aqui e o tratamento para ela. Tava tudo na ponta da língua. Aí ele falou assim, então tá bom. Então me responde então, aqui uma última coisa aqui. E eu tava tranquilo ali. Aí ele me perguntou, qual o nome da sua paciente? Eu não sabia. O nome? Eita. Pulou o primeiro degrauzinho. Não sabia o nome. Ou seja, é o negócio, ele olhou pra mim e falou assim, essa doença é difícil, hein? Quer ver como é que a gente cura ela? Bom dia, eu sou o Dr. Oscar, o nome da senhora qual é? Fulana, muito prazer. Esse aqui é o Dr. Paulo. Ele também me viu só porque o nome estava no jaleco. Ou nos crachá, não sei. Que vai cuidar da senhora. Aí ele foi e falou para mim, ele tinha uma voz agora. Cumprimenta sua paciente. Cheio de vergonha. A partir daquele dia, eu sempre falava, isso aqui é uma vesícula, isso aqui é uma hérnia, isso aqui é um... Com esses uma pacientes pela coisa doença, que a gente vai fazer, né? falava mais ou menos assim, como a gente falava com os colegas. Vai ter uma vesícula amanhã vai ter um câncer de estômago, vai ter não sei o quê. Extremamente técnico. Né? Exatamente. É igual a gente faz, você tem que se botar, principalmente o médico. Você tem que se botar no lugar do outro para você poder compreender o que o outro está passando. Né? Para o médico, isso aí é essencial. Como também é para aquelas pessoas, como um policial, por exemplo, como um bombeiro, né? Um cara que liga para um 190, o cara que liga para um SAMU pedindo ajuda, aquele cara que está lá do outro lado da linha, no SAMU, ele tem que saber que aquele cara está num aperto. O que aconteceu? Aconteceu um acidente de carro, ele bateu de moto, tem alguma pessoa ali acidentada, ensanguentada, é o filho do cara que está ali. Vamos agilizar logo isso, do que ele tratar aquilo ali como uma coisa meramente burocrática e seguir um procedimento, um padrão, e seguir um protocolo. A vida não costuma seguir protocolo. Igual o futebol, não costuma seguir determinadas lógicas, às vezes. A maioria não costuma seguir determinadas lógicas, né? E determinados scripts. Então você tem que saber aquele paciente que chega, às vezes, no consultório, com um monte de receita de um monte de médico do SUS, da clínica da família, do hospital particular. Você vê o tanto de lugar que aquele cara andou e ele não resolveu o problema dele. Pode ter sido porque ele não achou o médico certo, pode ter sido porque ele é hipocondríaco, entendeu? Ou então pode ter sido... Mas você vê o quanto de sola de sapato que aquele cara queimou e ele está procurando mais uma pessoa para ser ajudado. Mesmo que seja para falar para ele, assim, o senhor não tem nada. O senhor tem que tratar a sua cabeça. Mas alguém tem que falar isso aí para ele. Mas enquanto você não se botar na posição da pessoa, você vai ser mais um. Vou passar esse exame aqui, esse cara não vai achar nunca. Aí vai desistir de vir no meu consultório. Acabou. Não pode ter isso. Pode, né? Isso aí acontece muito. Isso aí acontece muito. Né? Igual quando você não quer vender uma coisa sua. Quanto é que você quer nesse carro aqui? Eu quero 200 mil. Se o cara der 200 mil, der. Bom, você compra 3, 4 carros daquele. Se não, o cara não vai nunca mais te encher o saco. Nunca mais te encher o saco. Preço, né? Exatamente. Você não foi grosseiro, fala, você não quer. Esse é o tipo de coisa. Você não quer fazer. Entendeu? Mas se você levar isso para a profissão médica, né? Isso aí você tá na profissão errada. Né? É igual assim, fulano é um excelente professor, mas não sabe passar. Não, então ele não é um excelente professor. Ele pode ser um excelente pesquisador, ele pode ser um escritor muito bom. Agora, se ele é um professor, terminou uma aula normal, uma aula de colégio, de faculdade, uma aula ali do cronograma, e no final ninguém entendeu nada e todo mundo estava prestando atenção, não é o aluno que está errado, não. Ele não soube passar, ele não é um excelente professor. Ele pode nem ter uma formação na melhor faculdade do mundo. Mas se ele conseguiu pelo menos atiçar a tua curiosidade, tu chegar em casa, não sabia esse negócio, que negócio curioso, deixa eu ver aqui. Olhou ali, pior que é verdade isso aqui, ó. Olha só, o cara escreveu isso aqui, eu não sabia. Já tá valendo. E tal. Né? Olha só que negócio aqui. Então, quando a gente tinha a nossa primeira
aula da semana ou do dia na faculdade de medicina é a aula no cadáver, é a aula no anatômico, né? É a aula no anatômico. Né? Então tem também como tem no exército, né? Tem umas frases, essa frase eu não lembro de quem é, mas na entrada do anatômico, onde ficam os cadáveres, que a gente faz a dissecção, né? Os ossos, os cadáveres inteiros, as partes, que as turmas já dissecaram, fica na entrada do anatômico, tinha uma frase assim, logo na entrada: aqui o morto fala. Eita. Você já dá arrepio na pessoa. Você já frase já frase de... Fala. Eu já não fico ali Então deixa eu sair daqui. Não, mas é justamente pro cara sentir que o professor tá ali, ó, tá deitado ali. Depois que você passar daquela fase, você vai começar a ir pro hospital, você vai começar a ver gente viva. Aquele cara morto, que você pegava o intestino dele, coração, vamos abrir aqui? Vamos ver como é que tá essa veia aqui, vira para lá, agora vira pro outro lado. Isso vai acabar. Aquele professor ali vai estar ali com você só agora. Se você não aproveitar aquilo ali, né? Tinha existe, né? Uma oração chamada a oração ao cadáver desconhecido. Muita gente passa batido, mas isso existe. Você buscar na internet, né? E, tipo, uma oração homenagem à oração ao cadáver desconhecido, né? Que mais ou menos assim, falava assim: ao erguer a lâmina rígida e fria de teu bisturi, você lembra que este corpo que está aqui deitado, ele já caminhou nessa terra que você também caminha, ele provavelmente já amou e já foi amado, já teve alegrias, já teve tristezas, já se decepcionou, já teve vitórias e derrotas, assim como você. Ele só não sabia que o destino dele seria deitar, mais ou menos assim, seria deitar nessa mesa e que te desse a honra de ceder o corpo dele para que você pudesse estudar para poder ajudar as outras pessoas. Que isso. Muito forte isso. Aquilo ali foi uma pessoa, aquilo ali era o pai de alguém, não teve um enterro. Ele não quis o destino que ele fosse parar numa mesa para ser aberto, dissecado, para ensinar outras pessoas. Então, aquilo ali você tem que ter um respeito imenso. O respeito não tem brincadeira, como você vê em filme, não tem brincadeira. Aquilo ali é o pai de alguém. Aquilo ali, às vezes, quem sabe foi uma pessoa que você já esbarrou, literalmente já esbarrou na rua, e foi parar ali por obra do destino. Então, esses tipos de coisa a gente vai levando. Igual essa aí que eu te falei do meu professor na Santa Casa, não sabia o nome, sabia tudo da doença, mas não sabia o nome da pessoa, né? Não sabia o nome da pessoa, a parte humana. Você tem que se botar naquele lugar. Determinadas coisas você ouve, assim você não esquece. Você ouve, assim você não esquece. Às vezes, quando eu vejo pessoa no médico mesmo, bem mais novo que eu, já tenho 21 anos de formado, bem mais novo que eu, e a pessoa impaciente e meio pedante, e com paciente e com estrelismo, com alguma coisa assim, eu vejo geralmente o que eu costumo ver de cara. Às vezes a pessoa é antipática, mas às vezes eu já vejo de cara um mau professor que ela teve. Aquele cara que não me, como aconteceu comigo, que não me chamou e falou assim: o negócio não é bem por aí não. No momento você só tá com esse jaleco branco, você ainda não, quando você era aluno. A única coisa que te difere dessa pessoa aqui é que você tá com jaleco branco. Se você tirar, você sabe se ela é engenheiro, se ela é uma advogada que tá deitada aqui. Não, você só tá com jaleco branco e pode examinar só tudo. Você não é médico. Então você não tem que andar com essa pompa toda aí, né? Como esse professor falou para mim, você tem que ser mais médico e menos doutor. E tinha falado também assim, ó, o policial tem que ser mais policial e menos autoridade, né? O delegado, ele tem que ser mais delegado e menos doutor delegado. Você reconhecer mais a pessoa pelo aquilo que ela e não pelo título que ela teve, pelo jeito de se chamar a pessoa, né? Você vai ver a função do médico, igual a função do advogado, que eu não teria habilidade
nenhuma, mas o cara tem que ter uma astúcia, uma rapidez de pensamento ali, estratégia toda, seja ela pro cara que é culpado, seja ela ou já saber aquilo que, independentemente do cara ser culpado ou não, ele tem o direito à ampla defesa e que ela vai ser respeitada. Pô, isso aí é uma coisa, tá ali, o cara confessou, não sei, mas isso é um direito que ele tem e eu vou defender isso aí. Pra qualquer um, na frente de qualquer um. Pô, isso é uma coisa extremamente nobre. Verdade. Isso é uma coisa extremamente nobre. E aí tem que ser da vocação da pessoa. Tem que ser da vocação da pessoa, né? Mas esse tempo aí que eu passei na Amazônia, né, ficou como uma experiência de vida muito boa. Profissionalmente, muito pouca coisa, porque eu exerci muito pouco lá, assim, do que eu realmente aprendi. Vim mais pra cá, né? E exerci áreas totalmente diferentes, né? Mas foi uma experiência muito boa, não só pelo lugar, né? Experiência pessoal, né? Não só pelo lugar, mas pelo negócio da vida militar também. Pô, na minha despedida você via os militares já... Não vou dizer que eles choravam, mas eles estavam emocionados. Sabe, esse cara veio pra cá, cumpriu a parte dele, entrou pela porta da frente, tá saindo pela porta da frente. Não deu alteração, não deu nada. Dever cumprido. Dever cumprido, que vinha apertar minha mão. Você vê que o cara, literalmente, o cara tava tocado. Porque assim, eles ficam muito tempo longe da família. Você vira o quartel, você fica tempo longe da família, que muito daquele cara que ficou, 4 anos contigo. Fica carente. Aí de repente você vai pra um batalhão num estado, o cara vai pro outro. Entendeu? Então aquilo ali te toca, você fica emocionado com aquilo ali. O cara viu o aperto que você passou, familiar, financeiro, ele que estava ali junto com você. Enquanto seu pai ou sua mãe estava longe, porque morava longe, porque você estava ali. Às vezes o cara foi da mesma turma que você Cria uma afinidade. Né? Exatamente. Não, e aquele laço, né? E esses determinados laços, né? Da caserna, da vida militar, né? Você praticamente se vira aonde você encontrar. Isso a gente tinha lá a gente lá era fuzileiro de selva, né? Batalhão de fuzileiro de selva, né? Lá quando a gente deu a baixa, o comandante falou pra gente: aonde vocês forem encontrar, vocês fazem parte de uma irmandade. Em todo lugar, qualquer lugar que vocês forem, cada fuzileiro que vocês encontrarem é o seu irmão. Vocês fazem parte de uma fraternidade eterna. Isso aí só quem serviu junto com vocês, quem teve essa experiência mesmo. Você vai contar, a pessoa vai dar risada, igual a gente deu aqui, aquela coisa. Mas igual eu falei assim, tudo que é ruim de passar, geralmente é bom de contar. Ariano Suassuna falou isso. E tudo que é bom de passar, geralmente é chato de contar. Sem graça. Sem graça. Mas você passa um perrengue, uma coisa que se resolveu, que não terminou em tragédia, depois você vai contar, é engraçado. Você vê que às vezes depois, qualquer dia a gente vai contar isso aí, a gente vai achar graça. E geralmente é verdade. Como 7-1 virou piada, aquela coisa toda, depois vira graça. Talvez pro jogador não, mas depois que eles aposentaram a chuteira, a maioria dali, você vai ver, quando eles dando entrevista, falando de coisa engraçada que aconteceu até rindo do que aconteceu naquela época. Entendeu? Isso aí acontece, pô. Doutor, hoje nós pudemos aqui trocar várias experiências, né? Falar um pouco da saúde do homem. Para você ensinar bastante coisa. Aprendemos muito também, né? Suas experiências lá na selva. A gente só tem que te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Não, aqui. eu que agradeço o convite. E, pô, muito obrigado mesmo. E deixar um recado aí pra rapaziada que não se cuida, que procure um médico, né? Não, todo mundo, Novembro Azul. Mas Novembro Azul é o ano inteiro, tá bom? Procurem o médico, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês gostam. A saúde é o nosso... A gente só tem essa vida, né, para passar, né? A saúde é o nosso bem mais precioso. A gente tendo saúde, o restante... a gente tem nossos amigos, tem nossa família. E se não tá bom hoje, vai tá bom amanhã, mas cuidem de vocês, cuidem das pessoas que gostam de vocês, né? Do pai, da mãe. Beija, abraça, não tem vergonha de... Quando você tá criança, você
você beija o seu pai depois que você fica velho, não aperta a mão do seu pai, não. Dá um beijo nele. Não aperta a mão da sua mãe, não. Vai lá e dá um beijo nela. Você vai ver como é que o pai vai ficar feliz. Entendeu? Não adianta, assim, quando eu chego em casa, meu filho de 7 anos me pula no meu colo. Daqui a alguns anos ele vai vir e vai apertar minha mão. Você chega em casa hoje, dá um beijo no pai. Dá um beijo na mãe pra você ver como é que vai ficar legal. Por quê? Porque amanhã não vai ter mais o pai e a mãe. E isso é da vida. Isso é assim, desde que o mundo é mundo. E tirando isso, é aproveitar as coisas boas da vida. E se cuidar sempre. E se cuidar sempre. Doutor Paulo César, urologista, muito obrigado. Obrigado. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.